E nessa empresa tinha a hora do Felipe. Era a hora que a galera dava uma parada de tarde lá para as 5 da tarde. Todo mundo parava de trabalhar e me pediam para eu contar alguma coisa da minha vida, algum caso. E eu ficava contando os casos. E eles não acreditavam, entendeu? Ainda não chegou na inteligência realmente inteligente, né? A inteligência artificial é um nome de marketing que a gente dá, igual a impressora 3D, né? É um nome puramente comercial. Ela não é efetivamente inteligente, como nós sabemos que vai chegar um momento que talvez ela chegue a ser. Tem uma teoria de que tem uma hipótese de que a nossa consciência não está aqui dentro do nosso corpo. Isso aqui seria como se fosse a melhor simulação que eu poderia falar sobre isso, é que o mundo real seria como um GTA, o jogo GTA. E a gente está aqui como personagem, jogando o jogo GTA. Só que quando você joga o jogo GTA, você não está lá na cabeça do personagem. Estou fotografando vários objetos. A ONU nunca ofereceu um avião. Ela teve um contato imediato de terceiro grau. Muito grande, parecia um sol. Ele está perseguindo o drone. Ela está indo atrás. A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Ela pegou e bateu assim no meu ombro, embaú, e seguiu o caminho. Contato. Olá, contatados e contatadas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do O Contato Podcast. O seu podcast de ufologia que toda semana traz tecnologias, evolução, convidados, futuro e muito mais. Eu sou Vinícius Martins, mas pode me chamar de Vini. E lá, em Inteliticabal, Gustavo Cornaccione, o nosso T-1000 de Jabuticabal. Como estás? Eu estou tentando entender, lembrar de qual filme que eu temi, porque minha memória já está falhando. Eu já sou um ancião muito cedo, muito jovem. Ô, louco. T-1000, eu não lembro se é um personagem Exterminador do Futuro ou se é uma calculadora que meu pai teve. Mas Exterminador do Futuro, cara. Ô, louco, velho. Eu sei. Eu tô fazendo um charme, por favor. Sei que é Exterminador do Futuro. Entendi. Eu preciso começar a escrever as coisas. Talvez eu seja um robô. Talvez você seja um robô. Eu tenho certeza que o Eduardo é um robô. Na verdade, uma coisa que a gente já estava comentando com o pessoal do grupo e a gente ainda não explanou para geral, é que o Eduardo, na verdade, é uma inteligência artificial, né? A gente assinou um plano. É uma inteligência artificial. A gente assinou um plano. Fizemos um plano lá que viu uma inteligência artificial foda pra gente, muito boa. Aí a gente viu que a gente não tinha como pagar. A gente pegou o outro. Aí veio eu. Veio o Eduardo. Versão gratuita. Exato. Isso aí. De lá, de Tauba Artificial, Eduardo Oliveira, o nosso Gemini de Taubaté. Como estás? O Gemini, que chique. Mais um dia no paraíso. Você queria que eu te chamasse de Siri? Não, mas achei bacana bastante o... Alex Oliveira. Eduardo, temperatura de hoje. Neste momento em Taubaté são 28 graus. Previsão de chuva para a madrugada. Tá aí, a nossa inteligência Estação de artificial serviço, testada ao vivaço. Eu quero só aproveitar a oportunidade, falaram da Alexa. Esse é um recado especial para todos os ouvintes que não ouvem a gente no fone, tá? Ouvem em casa no alto-falante. Ok, Google. Alexa, Siri, pronto. A gente acabou de ativar todos os assistentes de todo mundo agora. Ok, Google, gemidão do Zap. O cara tá assim, amor, vem ouvir esse podcast aqui que eu descobri super legal. Mandou ok, Google, MC Gorila. Ai, meus caros, e para esse papo que vocês já estão vendo, qual que vai ser o caminho?
O nosso convidado você já viu pela thumb, mas a gente tem que chamar, tem que fazer a chamada dele aqui pra gente. Tem que summonar. Irá summonar ele diretamente de Inteliterói, Felipe Kling, ou como diria o saudoso Jô Soares, Felipe. E aí, galera? Que prazer estar aqui com vocês. Prazerzaço nosso, Kling. Nossa, quanto tempo, Guto, pra gente conseguir gravar com esse homem? 75 anos. Quanto tempo? 76 episódios pra gente conseguir gravar com esse homem, cara. Falar pra você até que enfim, Kling. Mas agora sim, cara. Agora sim. Agora sim. Agora tô me sentindo até gente. Pô, eu participei do programa. Que bom. Agora abriu a porteira. Então, meus caros, estamos aqui com o Felipe Kling. Um papo descontraído. Pra quem conhece Felipe Kling, sabe que onde ele participa, o papo é daquele jeito que vocês estão ligados que a gente gosta de fazer. Desanda. Desanda bonito. Então, assim, nós temos uma pauta, nós temos um foco, mas nós temos... Que nós não vamos seguir. Mas nós temos Felipe Kling. Então... O papo aqui tem um caminho, mas... Tudo pode acontecer. Então, meus caros, vamos então ao nosso papo, que supostamente é sobre... Ou melhor, antes da gente puxar esse papo, deixa eu dar as boas-vindas aos novos apoiadores da semana. O bicho pegou, hein? No dia da gravação, chegou o Ricardo. E durante a semana... foi chegando uma quantidade recorde de apoiadores de uma só vez no nosso podcast, hein? Ficamos muito felizes com isso. Então, um grande abraço pro Ricardo, que foi o primeiro, né, que abriu a porteira. E segundo ele, o melhor dia para chegar no nosso grupo de apoiadores é na terça-feira, porque saiu o episódio, o pessoal tá agitado, as coisas ficam agitadas. Mas essa semana foi todo mundo chegando, cada um num dia, e foi ficando agitado do mesmo jeito. Então chegou apoiador no grupo, chegou gente nova no grupo, as coisas ficam muito agitadas. Então um grande abraço pro Ricardo, um grande abraço pro Vitor, pro Silvio, grande abraço Silvião, pra Thalita da Espanha. A Thalita tá lá na Espanha, gente, primeiro apoiador nosso da Espanha. E a representante nossa ali, mais um representante europeu, hein? Mais uma representante ali com a gente, né? E tem o Ademilson, tem o Adriano, tem uma galera que é ali da Europa, né? Acompanhando a gente, apoiando. Agora tem a Thalita também. E no domingo chegou mais um fisiculturista na parada. Podcast Contato. Logo vai virar Powerlift Contato Podcast, hein? Chegou o Carlos, ele que é fisiculturista, chegou no domingão. Eu tava no meio da minha edição do episódio, falei, olha lá, chegou no momento para eu poder incluir também a nossa gratidão. E se você não faz parte do nosso grupo de apoiadores, já sabe, o link está na descrição do episódio. Vamos ao nosso episódio com o Felipe Kling sobre... inteligência artificial. Sua opinião é importante pra gente. Curta, comenta e compartilhe este episódio para nos ajudar a crescer ainda mais. Meus caros ouvintes, então, hoje um episódio especialíssimo com o nosso convidado ilustre, né, Felipe Kling. Para quem não conhece Felipe Kling e ouve o nosso podcast, eu acredito que você tenha pelo menos ouvido um episódio do Acredite Se Quiser.
Felipe Kling tem uma relação muito próxima com o nosso grande amigo PH. Muito próximo. Já vou até aproveitar e pedir desculpa, PH. Desculpa, tá, cara? Eu vim aqui no contato. Não me demite, não, cara. Quebra de contrato, hein? É tão próxima que até no nome tem PH, cara. São dois PHs. Dois PHs. Então, é uma relação muito próxima ali com o nosso caro amigo PH, que também faz tempo que não aparece com a gente aqui, o PH, mas em breve tem novidade. Enfim, né? Mas se você não conhece o trabalho do Kling, se você não conhece a história do Kling com a ufologia e principalmente também com a inteligência artificial, recomendo vocês a darem uma buscada no canal dele, já fazendo aqui o merchan sobre o canal do Kling, né? Mas obviamente vou deixar ele se apresentar e falar sobre. Mas já deixo aqui a recomendação. Pesquisem sobre o trabalho do Felipe Kling, porque é um cara que desbravou a internet de formas bem diferenciadas, né? E ainda tá aí fazendo bastante coisa, tá sempre presente, principalmente com essa galera nossa aqui. Deixaram ele continuar, né? Deixaram ele continuar. Recomeçou, aí o pessoal deixou, tá aí. Kling, por favor, cara, faça aí a sua apresentação pro pessoal te conhecer, saber quem é você, o seu trabalho, como que o pessoal né, de onde que você surgiu, enfim, conta aí um pouco da sua história. Então, eu comecei trabalhando com o Alan Hynek, né? Olha aí. Na área 51. E, na verdade, sempre gostei da ufologia, né, cara? Sempre fui fã desse... Peraí. Pra quem não sabe, a gente já vamos aproveitar. Vocês já viram como que é o Kling. Antes da gravação aqui, a gente já praticamente gravou um spin-off. E tá gravado isso. Só que isso nós revelamos grandes segredos importantes. Só o grupo de apoiadores ouvirá. Só um grande segredo sobre Kevin Bacon. Aquele segredo que é o Bacon no Kevin, não deixa quieto. Exatamente. Continua aí, Kling. Aí, cara, eu sempre curti ufologia, né? Sempre gostei do assunto. Meu pai também era interessado nesse assunto. Meu pai viu uma nave. Saindo de uma nuvem. Ele falou que era igual um submarino prateado. Ele viu muito claramente lá na cidade de Três Rios, né? Minha família toda de lá. Ele era tipo charuto e saiu de uma nuvem e entrou em outra. E como meu avô também já tinha visto e tal, meu avô já tinha sido perseguido por bola de luz. Então a família contava essas histórias, entendeu? Isso foi sempre me atraindo bastante. É uma família de escritores, então o meu bisavô era escritor, meu avô era escritor, meu pai é escritor, minha mãe é escritora, e aí deu ruim também, eu também sou. E aí pega, hein? Fui fazendo, comecei a profissionalmente, né, no mercado de trabalho com ilustração, trabalhando como ilustrador. Depois eu passei para esculturas, fiz capa para várias revistas, né? Algumas revistas do Grupo Abril, o pessoal me conhece muito pelas capas da revista UFO, né? Que quando ela passou a ser colorida, eu passei a fazer as capas e fazer ilustrações para o Projeto Aéreo e tal. Depois também trabalhei para a OVNI Pesquisa, fazendo ilustrações, faço até hoje, de vez em quando, algumas peças gráficas lá para a OVNI Pesquisa. E, paralelamente a isso, venho levando aí há quase 20 anos o Mundo Gump, né? Que é um blog de curiosidades, assuntos interessantes, sempre o estranho, né? O macabro, o extraordinário, espíritos, coisas, criptozoologia, aliens, todos esses assuntos que me fascinam. E aí eu passei a diariamente pesquisar coisas curiosas, interessantes, para ir colocando lá. E o blog surgiu, cara, de uma maneira muito engraçada. Na época eu trabalhava fazendo videogame, trabalhava numa empresa de videogame, cara, fazendo jogos para Xbox, PlayStation e PC. E nessa empresa tinha a hora do Felipe. Era a hora que a galera dava uma parada de tarde lá para as 5 da tarde. Todo mundo parava de trabalhar e me pediam para eu contar alguma coisa da minha vida, algum caso. E eu ficava contando os casos. E eles não acreditavam, entendeu? Chegou o ponto de eu ter que levar minha mãe lá algumas vezes para confirmar. Porque os caras falavam, não, eu só acredito se trouxer a mãe aqui para confirmar. Aí eu tinha que levar minha mãe, entendeu? Lá no trabalho para confirmar e tal.
E a galera gostava muito disso. E aí eu comecei a contar escrever essas histórias, né? Na época eu estava fazendo um filme, e na pré-produção desse filme, era um filme de curta-metragem de épico, com um roteiro que eu escrevi. E aí a gente estava subindo uma montanha, eu com meu amigo Bruno Vieira, e ele começou a falar, cara, por que você não pega e escreve isso, cara? Faz um blog, cara. Ele tinha um blog chamado Viroquibe, que era um blog legal. Ele escreveu as histórias dele, e ele me estimulou a criar o meu próprio blog. E aí, assim, eu criei o Mundo Gump. Porque eu me sentia igual o Forrest Gump, que contava as histórias e as pessoas não acreditavam, entendeu? A primeira vez que eu entrei no blog, velho, eu lembro que, assim, comecei a fuçar muito lá, frequentar sempre, tava sempre lendo. E duas coisas me chamavam a atenção. Os tipos de matéria que aparecia, que eu não acredito que uma coisa dessa aconteceu. Mas me chamava mais atenção ainda, assim, tipo, como é que ele achou isso, sabe? Como é que ele achou essa história? Eu acho de maneiras muito loucas, assim, que era uma coisa que eu gosto de fazer, por exemplo, eu pesquiso em russo. Eu jogo, às vezes, pesquiso por imagem e vou clicando as imagens e vou... Meu pai sabe russo, né? Meu pai foi lá na União Soviética. Quando meu pai foi na União Soviética, cara, tinha que pedir autorização Sarney, cara. Era ainda cortina de ferro lá. Ainda não tinha perestroika. Aí ele quase foi preso lá na Rússia. A história é louca, cara. No dia que a gente estava indo para levar ele para o aeroporto, um barco do Lloyd se soltou e bateu na ponte em Niterói, cara. E foi só o nosso carro. A gente teve autorização, assim, eles fecharam a ponte, com o barco ia bater na ponte. Naquela hora, indo para pegar o voo, cara. Aí meu pai falou, olha só, pô, eu tenho uma carta aqui do Sarney me autorizando a viajar, cara. Vocês não vão fechar a ponte pra mim, não. Você pode abrir essa ponte aí. Aí o cara falou, não, vai só o seu carro. Aí foi só o carro da minha família, assim, pela ponte inteira. E o navio chegando pra bater na ponte, cara. E só falta essa porra cair aqui. E assim eles foram pra União Soviética, cara. Foi muito louco. Esse é o Philip Kling, ó. Essa é a apresentação dele. Não tem como ser de outro jeito. Que nem, pra quem nunca viu, tem uma entrevista do Kling, que inclusive tá no YouTube dele, com o Jô Soares. Foi a grande zerada de vida, Kling? Ou teve coisa que já fosse não? Já teve coisa maior? Cara, foi uma grande zerada de vida. Porque assim, eu vi o Jô, ou todo mundo, eu acho, todo mundo tinha essa vontade, né? Queria um dia estar lá, sentar lá, ganhar caneca, tá ligado? Eu, ficava vendo aquilo ali amarradão desde pequeno, cara. Desde a época que ele era no SBT, tá ligado? Eu era fanático pelo Jô, assistia aquilo. Pensava assim, esse cara é tão inteligente, como é que ele sabe tanta coisa, né? E eu era louco por aquilo. E aí, quando o blog começou a ter muito acesso, as pessoas estavam gostando e as pessoas começaram a falar assim, tu tem que ir no Jô, tu tem que ir no Jô, tu tem que ir no Jô. E eu, não levava fé, né, cara? E aí os caras começaram, parece que, mandar mensagem lá pra produção do Jô, querendo que eu fosse lá, entendeu? Aí, um dia eu tava de bobeira em casa, me tocou o telefone, aí um cara falou, eu sou jornalista aqui do programa do Jô, a gente queria fazer uma pré-entrevista com você, porque eu acho que você tem potencial para uma entrevista e tal. Quase bati o telefone, achando que era trote, cara. Não levei sério, Não levei a sério, cara. Mas era sério, aí a gente ficou conversando, eu contei os casos pra ele morreu de rir e tal. Aí ele falou, cara, eu vou entrar em contato de novo, se for rolar, a gente vai te ligar marcando, tá? Falei, tá, beleza. Toquei a vida, cara. Pra mim, eles não ligaram, não aconteceu, não. Falei, não rolou, né? Perdi a chance. Cara, mas aí, eu nessa época, cara, tava num período engraçado da minha, complicado da minha vida. Eu tava me mudando. Eu tava me mudando pra uma casa. Eu tinha comprado um apartamento na planta. E esse apartamento estava demorando a construir. Demorou a entregar. E aí eu tinha que me mudar, eu não tinha pra onde ir. Aí fui morar numa casa de uns amigos da minha sogra. Depois eu me mudei pra casa da minha sogra, ela se mudou pra outro lugar. E a casa da minha sogra era horrível, cara. Parecia um submarino, ela não tinha janela, entendeu? Era uma casa comprida, escura, assim. Tipo num corredor. Eu morava tipo num corredor. Era tipo um corredor, imagina você morar num corredor. Eu morava num lugar assim. O chuveiro era um pinga-pinga miserável, que era uma gota gelada no meio do chuveiro. Era péssimo, cara. E aí eu consegui me mudar, cara. Consegui fazer um negócio, comprei um outro apartamento. Vendi o meu, que ia entregar para uma senhora, e nessa jogada eu comprei um apartamento, desfiz o negócio,
porque o cara da picareta tinha dívida no apartamento, ele não falou. Aí o corretor falou, desfaz o negócio. Aí eu desfiz o negócio. Falei, cara, agora ferrou, não tem apartamento nenhum, né? Tenho dinheiro na mão, mas não tenho apartamento nenhum. Aí ele falou, não, eu me comprometo, eu baixo a minha comissão para você poder comprar um apartamento. Eu vou arrumar um apartamento para você nesse condomínio que você quer. Aí ele conseguiu arrumar. Aí foi o dia da mudança. No dia da mudança, os caras do jogo ligaram e falaram, vem hoje! Putz! Faz até o PH ligando para fazer podcast. Vem hoje, agora! Pô, não, eu virei pra Nívia e falei, ó, se vira com a mudança que eu vou pro Jô Soares. E aí, cara, no dia da minha mudança, a Nívia teve que fazer a mudança sozinha, e aí eu peguei o avião e fui pra lá gravar. Foi no susto, e aí até falei pro Jô isso, que eu ia levar as miniaturas que eu fazia, as esculturas que ele gostava, ele queria ver as esculturas. Só que a primeira coisa que botou no caminhão foram as esculturas. Aí, a primeira coisa que bota no caminhão é a última que sai, né? Então não deu pra ele levar. Todas as esculturas estavam dentro do caminhão. Não deu pra levar nenhuma escultura lá. E a sua esposa fez a mudança sozinha. Maneiro. Ela fez a mudança sozinha, Mas, pô, foi legal. Eu peguei, levei o livro lá pro Jô, né? Eu tava lançando o livro do blog. E aí o cara... Aí, beleza. Aí é o seguinte, cara. Quando você chega lá, eles te botam num camarim que era top, assim, cheio de comida e tal. Só que você não consegue comer nada, né? Porque o teu estômago fica... Ah, com certeza. Com medo, né? Nervoso, né? Você fala, pô, vou passar vergonha aqui pro Brasil inteiro. Que não adianta nada que você acaba passando. Aí entra um cara e fala assim, já entreguei o teu livro pro Jô. Cara, o seu livro é muito bom, porque o Jô não lê nada que dão pra ele. O teu livro, ele tá lendo e tá rindo lá no camarim dele, cara. Seu livro é muito bom, vou querer comprar um funcionário lá da produção falou, vou querer comprar um. Falei, pô, beleza e tal. Aí fiquei mais nervoso ainda, né? Fudeu, o Jô tá lendo meu livro, né? Aí, cara, passou um tempo, é um silêncio, cara, não tem nada, é um camarim fechado, né? De repente aparece o Jô na tela, assim, ele grava a cabeça do programa, aí aparece ele, tu leva a maior sustão. Aí depois fecha, desliga de novo, aí volta o silêncio, você lá no camarim. Tá? Aí veio um cara e falou assim, ó, deixa eu te falar uma coisa, o programa é do Jô, é uma coisa que a gente costuma falar para as pessoas, o programa é do Jô, chama Programa do Jô, não é programa do Felipe. Programa do Jô, entendeu? Você entendeu? Tá entendendo? Falei, não, tô entendendo. Falei, então, tô te falando isso pra você não fazer piada com o Jô, é o Jô que faz piada com você. Você é a escada, o Jô faz a piada, tá? Você é zoado pelo Jô. Entendeu? Eu entendi. Puta merda. Aí depois me contaram por quê e tal, mas eu não vou contar no ar aqui porque eu tenho medo do processinho. Mas tem uma história que aconteceu com uma pessoa muito famosa que zoou o Jô pra caramba e o Jô ficou puto e tirou o programa do ar, entendeu? Teve que regravar e tal. Aí eles avisam essa parada. E aí foi assim, que aí eu fui lá, já com medão miserável, de repente abre a porta e falei, agora, vem! Aí você já ouve os aplausos, entra pelos fundos assim, tipo, sentam num lugarzinho pra ele te chamar e você já levantar. Você nem esquenta o lugar. Eu sento e levanto. E é estranho, porque eu imaginei que você ficasse assistindo o programa, né? Sentado lá, mas não é assim não. Parece que mas não é. É a mágica da televisão. De repente te chamam e aí começa. Você sai da plateia, né? Você sai da plateia. Você sai da plateia, mas você acabou de sentar ali na plateia e você levanta de novo, entendeu? É muito louco, mas foi legal, cara. Aí acabou que ele fez 2 blocos comigo, contei um monte de história lá e tal, e... Até uma coisa que eu tava vendo, até comentei com os meninos, eu falei, cara, eu lembro que tinha umas situações de que se o Jô não curtia muito o convidado, dava 20 minutos de entrevista, ele já... Ah, beleza, é isso aí, valeu, tchau, obrigado. E com você ainda, ele ainda faz uma brincadeira e fala, ô pessoal, vocês querem ouvir a outra história e não sei o que, e depois a gente entra... Aí todo mundo, sim, ele fala, então beleza, chama o bloco e faz um comercial. Eu falei, porra, ele gostou mesmo do clima. Eles tinham me falado que tava planejado para ser um bloco só. Eu tinha ido pensando que era um bloco só, mas aí parece que ele curtiu a parada. Depois que ele leu o livro lá, ele começou a curtir as histórias e aí ele mudou. Isso aí causou um maior problema, porque eu avisei para todo mundo o dia que ia pro ar, que ele tinha me falado. E aí não foi no dia, porque teve que reestruturar a grade, porque acabou que ele mudou, ele mudou lá o pipeline da produção e alterou tudo, né? Mas foi bom, foi legal. Isso pra você teve algum... Tipo, repercutiu pra você, Kling, isso? Tipo, em vendas, em conhecimento? Eu vou te falar, meu editor era tão ruim, cara, mas tão ruim que primeiro é o seguinte, eu falei pra ele que eu ia no Jô, ele não acreditou. Eu cheguei pro meu editor, eu tava lançando pro meu editor, tá? E aí pro editor eu falei, cara, eu vou no Jô. Ele, tá. Ele não levou fé, cara. Ele não acreditou, cara.
E aí é o seguinte, ele não produziu o livro, eu tive que dar o meu livro pro Jô. Uau! Nem o livro do Jô, filho da mãe do Deus, cara. Então eu digo o seguinte, olha, se autopubliquem, entendeu? Não dependam desses editores aí, porque tem muito editor ruim, cara. Tem muita editora que é meia boca, entendeu? Aí numa situação dessa você perde uma excelente oportunidade, quer dizer, um monte de gente que assistiu deve ter ficado interessado em comprar o livro, conhecer as histórias e tal, mas você não tem o material no ponto de venda porque o cara não acreditou. Uhum. Entendeu? Não levou fé. E não tava nem aí, tipo, nem ligou. Então foi, no final das contas, isso aí repercutiu bem pro meu blog. Muita gente, eu passei a ter muitos seguidores e tal. Muitas pessoas passaram aí no blog, conheceram pela televisão. Mas, assim, em termos de venda do livro, foi um fracasso total, porque o cara simplesmente não... Cara, você consegue uma parada inédita, assim, e não tem a retaguarda ali, a logística, a estrutura, né? Isso é terrível. E naquela época, teoricamente, era tipo Flow, né, cara? Tipo, era uma audiência muito grande. Você foi no Flow, você chegou no tipo Flow isso, lá. Era uma coisa grande, assim. Mas, pô, beleza, cara. Eu, assim... Foi tão inesperado quando o cara falou, não, a gente vem. Foi um negócio assim tão mágico que eu sonhava, que eu realizei. Aqui, pô, venda de livro, foda-se. Nem. Sim, com certeza. Já tava ali realizando um sonho de conhecer ele, estar ali perto dele e tal, ver a banda. É muito da hora, cara. Muito da hora mesmo. De pagar avião e tal. Se vendesse livro era lucro, literalmente, né? Seria muito, seria isso, seria um lucro. Mas eu já estava me sentindo um vencedor ali, tá ali e tal. Foi legal, assim. Foi legal também ver as pessoas que gostam de mim vibrando por isso, entendeu? Uhum. Por ter conseguido esse acesso. Então, mas é engraçado, né? Porque leva a pensar, assim, por que a gente idolatra tanto o poder midiático da Vênus Platinada, né? Porque, quer dizer, a produção que eu fazia e tal... caseiramente, no Mundo Gump, fazia com que as pessoas ficavam querendo que eu fosse lá naquele programa, né? Os leitores queriam me ver lá naquele lugar. Então, isso é uma coisa muito interessante de ficar refletindo sobre a questão dos lugares que as pessoas se colocam e são levadas, né? É uma coisa interessante. Contribua com o Contato no Apoia-se e tenha acesso a conteúdos exclusivos, grupo de apoiadores e muito mais. apoia.se/O Contato Podcast. Bom, meus caros, esse foi Felipe Kling. Então, essa é a história, mais ou menos, aí do Kling. Vamos entrar na nossa pauta, né? Porque o ouvinte do podcast sabe, né, como que é o nosso pega, conhece o nosso jeitão. O nosso assunto hoje é inteligência artificial. E o Kling, ele veio aqui para falar com a gente, né, sobre esse assunto, para trazer aí o conhecimento dele sobre isso, porque ele é uma pessoa que mexe com inteligência artificial e também tem trabalhos anteriores até a inteligência dominar o que dominou, tá? Então, Guto, eu passo a palavra a você para iniciarmos os trabalhos aí com o nosso convidado da noite. Cara, desde quando você se interessa e estuda inteligência artificial? Porque isso é uma coisa que tá, assim, né, de 2 anos para cá, isso é uma coisa que saiu de mera ficção para a população comum e agora se tornou parte da nossa realidade, do dia a dia. Só que isso é uma coisa que vem sendo desenvolvida há muito tempo e até uma observação que um tema que eu estava pensando outro dia, né, a ciência, os cientistas já vinham desenvolvendo inteligência artificial, já tinha bastante tempo os estudos sobre isso. Só que os artistas, principalmente os escritores, principalmente na área da ficção científica, estão sempre antevendo coisas e falando de coisas quando aquilo é muito absurdo e chega lá na frente e acontece. Então, linkando isso com o fato de você também ser um escritor, queria saber isso de você.
desde quando você tem esse interesse e estuda a inteligência artificial? Cara, eu comecei, na verdade, a me interessar um pouco por essa área. Eu ainda estava na faculdade, eu sou formado em psicologia, né? Eu sempre gostei dessa interação humana-máquina. Trabalhei meu TCC nessa área de base de poderes de influência da internet. Gradualmente, a gente começou a questionar o usuário, o grau de realidade do usuário e realidade das conexões humanas na internet. Então, quer dizer, isso era uma coisa que na época era uma grande novidade, no ano 2000 era uma novidade enorme, né? Mas hoje em dia é o dia a dia, né, cara? A gente conversa aí com... De volta e meia tá na internet, aparece uma gostosa dando mole pra gente, aí a gente não sabe, mas tem um nigeriano ali filmando para tentar te extorquir um dinheiro depois, né? O clássico golpe da mulher que pede pix, essas coisas. Sim. Isso aí eu já meio que estava antevendo que aconteceria. Naquela época, as conexões humanas pela internet estavam começando, eram embrionários, tinha um negócio... Os caras queriam criar um mundo virtual, tridimensional, onde as pessoas interagiam, tinham umas salas de bate-papo 3D. Aí eles estavam achando que esse negócio ia ser o futuro, entendeu? Essa coisa. E a inteligência artificial, ela meio que começou ali a aparecer também um pouco nos jogos, né? Sistemas de lógica fuzzy e tal, mais voltadas para tomada de decisão em negócios e tal. Aí depois veio aí a inteligência artificial fraca, né? Que é essa que a gente conhece, né? A Siri, essas coisas, esses assistentes e tal. E depois veio a forte, né? Que é a inteligência artificial que a gente está falando hoje aí, que ainda não chegou na inteligência realmente inteligente, né? E a inteligência artificial é um nome de marketing que a gente dá, igual a impressora 3D, né? É um nome puramente comercial. Ela não é efetivamente inteligente, como nós sabemos que vai chegar um momento que talvez ela chegue a ser. Mas hoje ainda não é. Mas perto do que da simplicidade do mundo que eu vi, hoje, cara, eu fico espantado. E as novidades são diárias, entendeu? Então é uma coisa que ela vem assim, uma avalanche, cara. É impressionante, é acachapante o nome da palavra, né? Sim. Então, o que eu acho que foi grandemente revolucionário, assim, pelo menos na minha área, na área da computação gráfica, efeitos especiais e ilustração, são essas inteligências artificiais generativas, né? Que você tem, são inteligências que servem para você tentar criar alguma coisa, né? A partir de uma série de treinamentos e informações de outras coisas que eles vão produzindo, mas ela tenta, no final, gerar algum produto, gerar alguma música, gerar uma imagem, gerar uma animação, ou gerar um texto, né? Então ela é generativa em função disso, né? E eu tô desde o início, cara, né? Eu fui meio que acompanhando, eu fui seguindo essa coisa, né? Lá, minha família sempre teve essa coisa de informática desde muito cedo, né? Então eu lembro que quando meu pai comprou um monitor colorido, cara, fez uma procissão de amigos meus que foram lá em casa, que eles não acreditavam que tinha monitor colorido. Naquele tempo, só todo monitor era verde. Então, assim, a gente sempre teve... eu dei sorte de estar numa família que está sempre interessada nas novidades. Meu pai era superintendente de informática da rede ferroviária, né? Então, estava sempre meio que programando e a gente está sempre ali ligado, fazia desenhos usando coordenadas no Basic, tá ligado? Os desenhos sem interface gráfica nenhuma, era por programação, né? Então tô assim desde o início da parada. Quando eu juntei aí a computação gráfica, a animação, essas coisas, com o avanço da tecnologia, eu fui isso foi meio que natural, foi um processo que isso foi acontecendo, entendeu? Mas aí, claro, quando eu lembro de um post que eu fiz lá no Mundo Gump, que muita gente não acreditou, cara. Quando eu falei que a inteligência artificial estava desenhando coisas que você pedia e ela desenhava, entendeu? Ainda era o DALL-E, aquele DALL-E antigo, se não me engano era o DALL-E 2, que era bem primitivo ainda, muito primitivo mesmo, mas aquilo ali já parecia, cara, parecia alienígena, parada, impressionante, né? E, cara, tudo que eu queria era uma máquina do tempo para voltar 4 anos atrás e falar, olha aqui, cara,
como é que vai ficar daqui a 4 anos. Sim. É muito louco, cara. Um ano da IA equivale a uns 100 anos, cara, de evolução normal, né? Ela é muito revolucionária e é muito veloz. As novidades são muito rápidas. Cara, esses dias um amigo meu postou uma foto de uma mulher, né, num grupo de WhatsApp. Aí eu falei, mano, isso aí é inteligência artificial? Ele falou, eu acabei de gerar. Cara, tinha detalhes assim que era detalhe muito específico. Um negócio inacreditável, cara. É assustador. Eu acho assustador. A primeira vez que você toma contato e que você não entende como aquilo... Eu acho que é um problema... A IA, ela tem um certo problema, que ela está avançando muito rápido. Uhum. Isso, de certa forma, ela é uma coisa boa, mas é também problemática. Por quê? Porque as pessoas não conseguem ter tempo de se adaptar e o cérebro aceitar, cara. Porque tem coisa que ela faz que você fala, não é possível, cara. Não é, meu cérebro se recusa a aceitar que esse negócio está fazendo isso aqui na minha frente. Com a distribuição, cara, você sabe, cara, como é que é o processo que é por exemplo, geração de uma imagem na IA generativa? Não faço ideia. Eu fico tipo assim, essa parte quando você fala da questão de que o cérebro da gente não vai conseguir entender, já começa por aí, porque você pega e digita para ela, fala, me faz uma imagem assim. Aí ela vai e te traz um monte de opção daquela imagem, e você fala, cara, como? Então, tem algumas imagens que são assim fantásticas, sabe? Fantástica. E às vezes ela acerta de primeira, que eu acho mais maravilhoso. Isso. E aí, então, eu vou explicar mais ou menos, mas olha só, antes disso eu quero fazer uma ressalva aqui, porque eu não sou um desenvolvedor de inteligência artificial, não sou um programador, não trabalho para nenhuma dessas grandes companhias, OpenAI, Grok, nenhuma delas, entendeu? Eu sou um usuário comum, como vocês, que gera ilustrações e gera imagens ali, trabalho junto com a IA para tentar desenvolver coisas, assim, tentar criar coisas ali, naquele bate-bola, onde eu dificilmente aceito a primeira coisa que ela oferece. Normalmente, eu tendo a fazer vários assets diferentes e eu junto eles depois manualmente no Photoshop. É o meu fluxo de trabalho, eu gosto de ter um pouco de controle, porque eu sou de antigamente. Eu uso o Photoshop lá do início, de quando ele foi inventado. Então, eu tenho um pouco de preconceito, assim, com a parada. Você vai ter isso aqui, toma aqui. O teu lanche, entendeu? Teu Mac imagem feliz. Eu não quero. Eu quero ter o poder de alterar. Até porque, cara, o sistema de treinamento delas ainda não é perfeito, né? Então, ela vem com muito erro, por exemplo, erro de mão, erro de pé. Ontem mesmo eu fiz estava fazendo a capa de um disco de uma mulher e tal, onde ela está sentada com os pés cruzados em cima da pilha de livros, e a IA me desenhou 2 pés esquerdos, entendeu? Parece até há muito tempo atrás tinha uma versão do Corel que vinha com um lagartinho assim, e o lagartinho tinha 2 mãos esquerdas, né? O ilustrador deu o mesmo mole da IA. Mas então aí você acaba sendo obrigado a fazer consertos, né, e ajustes para ficar legal. Mas então eu vou explicar basicamente assim alguns processos. A IA generativa, para gerar uma imagem, basicamente o que ela faz? As pessoas costumam achar que tem todas as imagens que ela capturou, de que ela roubou dos artistas e tal, estão dentro da caixa preta ali, onde ela tira lá de dentro para montar a imagem com recortes e tal, mas não é assim que funciona, entendeu? Funciona assim. Durante muito tempo, muito antes das IA generativas começarem a ser popularizadas, formaram-se grupos na internet, vários grupos de pesquisa, de estudo, que desenvolveram sistemas que são crawlers, né? E que esses crawlers são robôs. Gente, eu não estou lendo nada, tá? Eu estou falando tudo de cabeça. Então, se eu te falar uma besteira, eu já peço maravilha. É do jeito que esses crawlers são assim, eles são uma espécie de robôs que eles saíram pela internet e toda imagem que eles pegavam, que eles conseguiam ter uma imagem com uma descrição daquela imagem, eles começaram a juntar aquilo e foram formando o que se chamam de datasets. Os datasets são grandes arquivos com milhões de imagens.
O dataset mais famoso é o Lion 58. Eu não sei se é. Eu acho que o nome dele é Lion 58. Bom, o fato é que Lion, para quem é da IA, não é o chefe dos Thundercats. O Lion é um grande dataset, talvez um dos maiores datasets. Possivelmente essas IAs mais parrudas, como a da OpenIA, o ChatGPT e tal, eles têm os próprios datasets, mas grandes players desse mercado usam esse dataset Lion, por que ele tem esse nome, né? Porque ele tem 5,8 bilhões de imagens, cara. É bilhão, mano. Caraca. Então ele juntou, então são anos e anos esses robôs, cara, fazendo automaticamente isso, entendeu? Então, cara, isso é tanta imagem que não tem como o ser humano não teria tempo de vida, né, para poder verificar isso. Então, isso é tudo feito automatizado. Então, quando o cara fala, porra, o cara da IA foi lá no meu site, roubou a minha imagem. Cara, roubou, mas não foi um cara que foi lá. É um negócio que está rodando na internet, capturando tudo que ele vê pela frente. Então, ele pega samambaia, ele pega banana, ele pega carro, ele pega calota de carro, e aí ele vai pegar livro, ele pega mesa, estante, ele vai pegando tudo, qualquer foto que ele encontra na internet, ele está juntando lá. E aí, cara, claro que depois desenvolveram aí aplicativos que rodam nesses datasets para tentar limpar eles, né? Tentar tirar, por exemplo, imagens que são pixelizadas demais, imagens onde a descrição não corresponde ao objeto gráfico, né? A semântica entre os dois elementos de texto e de imagem. E aí é o seguinte, então, esse dataset ele é usado para fazer o treinamento das LLMs, dos geradores de imagem. E nesse treinamento, que aí eles usam realmente supercomputadores que ficam dia e noite trabalhando. E o que esse negócio faz, cara? Ele faz um negócio interessante. Nesse dataset que é lotado de imagem, cara, ele vai vendo um por um, cara, e ele vai entendendo, ele vai olhando para aquilo, ele vai sabendo aqui como é a banana, aí ele vê 100 mil imagens de banana. Ele começa a entender como é a banana, porque é tanta imagem de banana que ele começa a entender qual é a forma de uma banana. E aí está escrito ali, banana. Então ele atribui um valor numérico para aquilo e o valor numérico para a imagem. Então, quando ele trabalha, ele já não está trabalhando mais com aquelas imagens, ele está trabalhando só com os valores numéricos que foram gerados no treinamento da IA, entendeu? E aí, depois que já foi feito esse treinamento, cara, então você pode, por exemplo, falar para ele, olha, eu quero um submarino vermelho. E aí ele sabe o que é um submarino, ele já tem aquela numeração onde ele entendeu o submarino. Então ele aprendeu a desenhar o submarino. E ele sabe o que é o vermelho. Então ele consegue juntar as duas coisas e gerar o submarino vermelho. Então ele consegue, inclusive, gerar coisas, se você criar palavras no prompt que não existem, ele vai desenhar alguma coisa, cara. Mesmo eu já fiz esse teste. Você pode inventar palavras que não existem e ele vai desenhar alguma coisa ali. Ele vai tentar puxar alguma coisa ali. Se ele não puxar, ele vai começar a alucinar. E o que é o mais legal, que eu acho muito maneiro quando ele alucina e traz coisas diferentes, entendeu? No processo. E aí, cara, como é que ele vai fazer? Olha, aí que tá um negócio que eu acho que é a terceira lei de Clarke, né? Que é a tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia. Que é o seguinte, como é que o treinamento dessas coisas foi o seguinte, cara, para gerar as imagens. Ele vamos pegar o submarino, né? O submarino que eu falei. Ele pega a imagem do submarino, ele começa a degradar essa imagem do submarino até ela se tornar uma nuvem de pontos. Ele vai degradando ela, degrada, e vai observando como essa imagem está se degradando, até virar uma nuvem de pontos. Tá? Ele aprende a fazer isso. Então ele é uma máquina de destruição da imagem. Ele aprende destruindo. Ele destrói a imagem em nuvem de pontos. Então aí é o seguinte, uma vez que ele aprendeu milhões e milhões de vezes repetir a destruição da imagem para variadas nuvens de pontos, mais randomicamente possíveis, ele tem um componente que ele vai gerar justamente num canvas, numa área de criação de imagem, ele vai gerar uma distribuição de pontos aleatórios. Então ele vai começar a fazer várias passadas nessa distribuição de pontos, tentando
coagular esses pontos, aglutinar esses pontos na formação de alguma coisa compreensível. E aí que ele vai ler o teu prompt e vai começar a pegar aquele valor numérico de todas aquelas palavras que você usou e vai tentar codificar aquilo graficamente com o que ele já foi treinado previamente. Então ele vai tentar, em vez dele, ele aprendeu a destruir, mas ele consegue fazer o processo inverso, entendeu? Ele começa a aprender a construir. E aí ele vai gradualmente produzindo. No final ele vai gerar uma imagem toda ruidosa, e aí vem um novo componente do processo que vai fazer uma passada ali, reorganizando aqueles pixels e gerando uma imagem final e polindo ela. E aí te entrega a imagem perfeitamente. Só que isso aí é extremamente intensivo energeticamente e em termos de desenvolvimento eletrônico, né? E quando todo esse processamento normalmente ele é feito em GPUs, né? Muitas GPUs em array, e ele vai te entregar isso aí em coisa de menos de 1 minuto. Em alguns segundos ele vai gerar essa imagem para você. Basicamente, esse é o processo chamado difusão, processo de criação por difusão. O GPT, essa semana agora, ele lançou um novo processo, que é um processo que foi... a gente não sabe direito, tem especulações sobre isso, mas acredita-se que é um processo baseado numa tecnologia recursiva criada pelos caras da Meta, pelos engenheiros de IA da Meta, no ano passado, num paper. E aí eles foram implementados no GPT, que aí o GPT ele já cria mais de outra maneira, cara. Ele já não gera uma nuvem de pontos e tal, não. Ele vai desenhando. Igual antigamente, para você baixar uma imagem na internet a 2.400 KB, ela vai... Lembra quando eu ia desenhando assim, lentamente os pixels? Uhum. Do GPT ele vai desenhando assim, como se fosse um texto, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Aí ele vai fazendo pixel a pixel, cara. Ele é preditivo. Ele faz um pixel amarelo, ele olha para trás, vê o que ele fez, ele vai fazer um vermelho, olha para trás, vê o amarelo e o vermelho, ele vai botar um laranja e assim, cara, ele vai construir a sua imagem conforme você pediu, entendeu? Com texto, com tudo, cara. Tridimensionalidade de objetos, tudo. E é assim, cara, é um negócio que você fala, meu Deus do céu, cara, é muita matemática aplicada nisso aqui. É para tirar o chapéu mesmo. A gente tem no nosso grupo, na verdade, hoje não é nem apoiador mais, é um amigo de podcast, que é o Flávio, né? Inclusive, esse episódio é um episódio que a gente poderia também estar fazendo com o Flávio. Porque o Flávio, ele desenvolve uma IA, né? Ele treina uma IA, e já faz um tempo, inclusive, ele tem um podcast que é 100% feito por IA. Então, a única coisa que ele coloca lá é a informação que ele quer que seja entregue. Todo o resto é a IA que faz, então... E ele treinou a voz dele e tudo. Então, a voz não é a dele. Ele colocou uma voz feminina, uma voz, né? Entendi. O que dá, você pode treinar a sua voz no IA e ela aprende a falar igual você, até com suas características mesmo, e que vai embora. E ela faz igualzinho, não dá nem pra perceber a diferença. Então, aí ele colocou uma outra voz e ele traz notícias de ufologia, que é o Desperta News. Que é o Desperta News. Ele tá lá no grupo do Acredite Se Quiser também, provavelmente. Já gravou, ele já até gravou com o PH alguns episódios. Gravou com a gente também. E é um cara que ele surgiu nos grupos de ufologia, acompanhando a galera de ufologia. Ele falou, pô, eu vou fazer um podcast meu também, falando sobre notícias, que é uma coisa que não tem, né? Que é bem pouco. E, pô, manda super bem. O podcast dele é super legal. Constantemente a gente fala dele aqui. Só que a gente até brinca com ele e fala, cara, fica você treinando essas IA aí, né? Fica de gracinha treinando elas, porque você tá com medo de que na hora que elas vão dominar, você vai ser o cachorrinho delas, né? Não, eu trato super bem o ChatGPT, pergunto como ele está, peço por favor, porque eu tenho, sei lá, um dia esse troço domina, eu quero que ele me trate bem. Eu viro eu escrevo, eu começo sempre assim, oi GPT, tudo bem? Tem que ser amigo dele desde já. Vocês já viram o GPT, a Meta, mentir? Já. Já. Ele inventa. Às vezes ele não sabe, ele inventa. Ou às vezes é o seguinte, o que acontece? Como ele usa tokens, né? Tokens são parte de... Como se fossem as palavras, né? Não são as palavras, mas é como se fosse... Imagina uma nuvem de palavras, assim, de tokens, né? Então, às vezes, uma palavra está muito perto de outra e isso afeta ele pode dar uma alucinada ali e falar uma coisa errada, entendeu? Isso é uma coisa possível de acontecer.
Quer ver alguma coisa que aconteceu comigo? Outro dia eu estava fazendo uma pesquisa, eu não lembro em qual IA foi. Eu acho que foi no Grok, cara, do Elon Musk lá. Em que eu estava conversando com ele sobre aquela Ilha das Cobras. Não tem uma ilha que é cheia de cobra e tal? Ali perto de Peruíbe ali. Pois é. Aí ele já começou assim, a Ilha das Cobras se localiza no Oceano Pacífico. Poxa. Aí eu, eita, porra. Olha onde isso pode parar, porque assim, eu acho que até já comentei sobre isso aqui. A gente está transferindo muito poder para as IAs, né? No fim das contas, isso está acontecendo, né? Por exemplo, começou lá atrás a gente passando a confiar mais num aplicativo do que numa pessoa que mora na cidade para explicar um caminho para chegar no lugar. Agora, de tanto usar GPT para tudo aí, o professor para montar um plano de aula, a pessoa que vai fazer uma apresentação e tudo mais, na correria, muitas vezes o pessoal joga aquela informação lá e não revisa tão bem porque confia que a IA vai estar certa. Não, tem gente que coloca e nem lê, cara. Isso é perigoso. Às vezes a gente pega alucinações assim, cara, graves. Então olha como a gente... Muita coisa pode começar... Aliás, começar não, né? Muito conhecimento errado pode continuar a ser espalhado, né? Dessa forma também. Não, e é um problema, porque, quer dizer, a magia, né, tá tudo nos dados, né, cara? A mágica da IA tá nos dados. Então, quanto mais informação ela tiver, melhor ela vai ficar. Então, assim, o GPT, ele leu bilhões de textos, né, para conversar como se fosse uma pessoa e tal. Mas, assim, eu penso o seguinte, há um problema no horizonte, eu não sei se os caras estão trabalhando já para solucionar, que é sabe aquela teoria da morte da internet, que a galera fala? Sim. Que vai acontecer uma coisa similar, assim, se a internet estiver lotada de conteúdo gerado por IA, chega uma hora que a IA começa a se alimentar, vai gerar tipo uma microfonia de informação, né? O que é uma microfonia? Microfonia, o microfone capta um som, joga na caixa, ele capta de novo aquele som e aquilo ali tende ao infinito, muito rapidamente, né? E estoura e é uma perda de qualidade. Então, vai chegar um momento em que a IA começa a se canibalizar. Se ela lotar a internet, se o ser humano for escanteado, como é o que está acontecendo, né? Eu vejo isso no mundo dos blogs, né? Porque ela vai começar a se alimentar do que ela mesma está dela escrevendo. Mesma, né? Exatamente. E ela alucina. Então ela vai começar a se alimentar das alucinações de erros que ela já cometeu no passado. E mesmo que ela melhore com o tempo, ela está se alimentando daquele dado ruim ali. Você acha que no futuro vai acabar... No futuro não tão distante, assim. A gente vai acabar tendo um selo, da mesma forma que hoje em dia tem, assim, quando você compra... antigamente mais, né? Quando você comprava um produto que era importado, aí vinha um selo produzido feito na Suíça. Uhum. A gente vai começar a ter uma valorização maior do que foi feito por humanos. Vai ter um selo feito por humanos. Eu acho que o selo feito por humanos, eu acho que é bem possível, mas assim, também a IA tá ficando tão poderosa que eu acho que é questão de pouco tempo, muito pouco tempo mesmo, até a gente saber, a gente não conseguir mais separar o que é feito por IA e o que foi feito pelo ser humano. Tem gente tanto que já não texto, consegue, quanto imagem, vídeo. Dependendo do assunto, isso já está acontecendo hoje. Ela consegue fazer coisas realmente muito boas mesmo. O nível tá absurdo, cara. Então, se você extrapolar na velocidade como ela vem, assim, a velocidade do trem, né? Cara, a curva do milagre tá ali na esquina, cara. É um negócio de doido. E aí, quando você... Mas eu acho eu não sei. Eu acho que eles vão tentar criar uma maneira de solucionar esse problema, eu acho. Eles precisam inventar uma maneira de solucionar esse problema da retroalimentação, né? Da retroalimentação da IA com conteúdo. E esse conteúdo ele tem que ser analisado, né? Ela não pode simplesmente sair igual o crawling, né? Capturando tudo que vem pela frente. Aí eu não sei como é que os caras estão fazendo, entendeu? Como é que eles estão alimentando isso. Eu sei que, por exemplo, na IA da Meta, por exemplo, os caras meteram torrent de
80 GB, acho que 8 tera de material de roubado, não lembro o volume de material que era, mas era uma coisa, uma excrescência de conteúdo roubado, pirata aí, e alimentaram ela com isso, cara. Entendeu? No peito da raça. E aí já tá na justiça isso, com e-mails comprovando, os desenvolvedores conversando sobre isso, assim, se era ético ou não e tal. E, cara, os caras meteram bala pra dentro e foram assim mesmo, jogando livros dos outros lá, e ela vai sendo treinada assim, né? Curte o nosso podcast? Junte-se a nós nas redes sociais para debates, enquetes e muito mais. Não segue ainda? Então para aí rapidinho, segue a gente e volta aqui. O link está na descrição. Só um comentário, como professor, né, eu já peguei redação, assim, ou algum trabalho, alguma coisa feita por ChatGPT com erros clássicos que a gente aprende a reconhecer. Então, eu dei aula de inglês bastante tempo, quase 10 anos, e você pega ali, né, na época que começaram os tradutores de Google, Lingui, etc., você sabe quando o aluno jogou aquilo num tradutor automático na internet teve um erro de digitação, por exemplo, I don't want to wash the crazy, né? Não quero lavar a louça, virou não quero lavar a louca, aí virou dishes, virou crazy, enfim, esse tipo de coisa. E aí, e os próprios erros de contexto, enfim, essas IAs generativas, elas têm isso também, essas ferramentas como o ChatGPT, o Gemini acho que um pouco menos, pelo menos para as coisas que eu já usei, mas já peguei isso em trabalho de aluno, e o ChatGPT já me deu referências bibliográficas inexistentes. Isso ele faz muito mesmo. Faz muito. E aí você precisa você precisa colocar no prompt que você quer apenas dados reais. E com links verificáveis e tudo mais, tem toda uma... eu curso ciência de dados, né? E existe toda uma área de engenharia de prompt já para lidar com IAs, para você aprender a pedir para a inteligência artificial da forma correta aquilo que você quer para minimizar os erros. Isso não significa que você tenha que você não tenha que verificar tudo depois. Não, a inteligência artificial não vai simplesmente fazer o trabalho por você. Ela vai adiantar uma série de processos, mas você ainda vai ter que verificar aquilo, mesmo que você tenha tomado medidas para diminuir esses erros. Se a inteligência artificial errou numa resposta que você pediu para ela vai ter capacidade de perceber que ela errou? Quando você fala para ela que ela errou, ela pede desculpa. Sabia dessa? Mas ela vai ter... Se ela produziu, com todo aquele conhecimento, toda aquela informação que ela tem, ela vem, ela dá uma alucinada e dá uma resposta errada. Elas estão alucinando bem menos, né? Elas alucinavam mais, agora estão melhorando bastante isso. E eu acho que também está diminuindo a quantidade de fontes de inventadas. Mas se com aquele nível de conhecimento que ela tem, que ela gerou aquela resposta errada, ela vai conseguir perceber aonde foi o erro sem você falar? Não, sem você falar assim, não, só se tu falar. Aquilo ali não existe, hein? Aí ela, não, desculpe, não sei o que, ela mete o Miguelão. Você tem que balizar o direcionamento dela. Sim. Agora, Kling, uma outra pergunta, cara. Eu queria... A gente fala muito sobre IA e a maioria das pessoas estamos acostumados aí a usar as IA generativas de texto, de imagem. Tipo, é o feijão com arroz do dia a dia que se disseminou. Sim. Mas a inteligência artificial está sendo utilizada para muitas outras coisas, né? Muita coisa. Então, assim, todas as áreas, né? Exato. Então, assim, saindo dessa área que é quase um... É trabalho também, mas acaba sendo quase um entretenimento. A pessoa
às vezes gosta de passar tempo Pra gerando muita gente, imagem ali e entretenimento, tal. essa galera que tá fazendo o Ghibli aí, né, que tá dando a confusão, estão Sim, brincando só com o negócio, ninguém tá fazendo filme. Exato, é um passatempo, né, cara? É um passatempo. Né? Igual tem os caras que falam, pô, está dando prejuízo ao Ghibli. Não, tá dando prejuízo nenhum, ao contrário, né? Tá divulgando o estúdio do cara e o cara não tem prejuízo direto com a tia Maria fez uma versão dela com o estúdio Ghibli em casa. Tá? Sim, acaba sendo uma questão mais ética do que uma questão financeira. Só se o cara fizesse um filme e concorresse. Né? Queira ou não, mas aí que tá, né? Depois, uma vez que é feito isso, né? Alguém pode agora uma pessoa querer fazer um filme usando isso aí. Aí sim que eu acho que ele poderia, nesse caso, entrar com ação e tal. Se o cara tentar concorrer se passando pelo Ghibli, né? Aí ele poderia. Por concorrência desleal. Mas aí chegando em outras áreas, você que é o cara do mundo Gump, que encontra as histórias mais inusitadas, o que você conhece assim, de projetos que estão utilizando IAs, cara, que te chamaram mais atenção, assim, foram mais inusitado? Cara, duas coisas que me chamaram muita atenção, eu achei muito maneiro, cara. Uma que é o cara que ganhou o prêmio Nobel agora, né, recentemente, que era o de Química. E ele não é químico, ele é um dev, desenvolvedor, que conseguiu usar IA para desenvolver, para montar uma molécula lá. Esse é muito maneiro. E também as IAs que fazem diagnóstico médico, cara, de câncer. Que elas atingiram um nível de 97% de acerto, cara, que é quase 100, né, meu irmão? 97% de acerto, cara, numa análise de imagem é uma ferramenta, cara, que é maravilhosa. Sim. A gente tem que bater palma para os caras que desenvolveram isso, porque, cara, é um avanço da medicina absurdo que eles estão trazendo, né? E eu acho que isso vai se espalhar para outros segmentos da medicina, né? Desenvolvimento de melhorias, por exemplo, de imagens de tomografia, análise, reconstrução em tempo real, porque se você for olhar a imagem da tomografia, ela é bem ruidosa, né? Sim. Então todo esse conhecimento e desenvolvimento da IA generativa, de melhoria, de redução de ruído e tal, cara, tem muita coisa que pode ser aplicada, né? As IAs que, por exemplo, fazem a dublagem, cara, eu só achei uma coisa maravilhosa. Apesar dos dubladores acharem isso uma desgraça na vida deles, né? Mas se você pensar bem, cara, isso abre porta para... Eu acho que eu prefiro a dublagem artística no cinema, feita por pessoas humanas. Mas, por exemplo, cara, o filme aquele filme que ninguém vai mexer nele, filme antigo, não sei o que não tem dublagem, o cara que tem problema, e o cara que tem problema, por exemplo, de visão, não consegue ler legenda, entendeu? Vai facilitar muito para muita gente, cara. Cara, ontem eu tava vendo um documentário no YouTube sobre o Mussolini. E aí o documentário apareceu ali com o título em português e tal, eu coloquei, aí tava dublado. Eu vi um pedaço, aí eu falei, não, eu quero ver o original. Aí eu procurei o título em inglês, apareceu pra mim, dei play nele, tava dublado de novo. Aí que eu fui perceber que aquela dublagem era um IA. Que tava dublando. Que tava dublando. Aí eu fui lá e mudei, falei, não, quero o áudio original. E eu não tinha percebido, cara. Não tinha percebido. Achei que era uma versão que tinha sido dublada num estúdio. O YouTube ele já tá com uma inteligência artificial de dublagem em alguns vídeos. Já tem. Sim. Vocês já viram umas que fazem, inclusive, o movimento labial, cara? Ele ajusta o movimento labial correto. Sim. Cara, isso é maravilhoso. Isso é um negócio absurdo. Isso aí parece coisa de mentira. Eu pensaria que isso era mentira se alguém me contasse que isso ia acontecer, cara. Se você entrar no CapCut lá, qualquer videozinho que você coloca, você vai ter como fazer a sincronia labial ali no celular, na palma da mão de todo mundo. Aí. E isso é uma coisa legal, porque, cara, ele quebra barreiras, né? Você pode fazer, você como youtuber, né? Um criador de conteúdo, você produz o seu conteúdo na sua língua e você pode exportar aquilo em várias línguas. Então, o seu alcance, cara, fica um negócio absurdo, cara. É um canhão que tá dando na mão do criador, cara. Essas viagens generativas é um verdadeiro canhão. Mas tem, como toda tecnologia que surge, a gente vai ter níveis de acesso, né, às coisas. Com certeza.
você vai ter... É porque você tem que remunerar os caras que estão investindo, né, cara? Por Sim. exemplo, só os data centers refrigerados a nitrogênio, dessas paradas. Parece que a Microsoft, para manter a IA dela, comprou uma usina nuclear, cara. Sim. Que vai gerar energia só para aquela parada ali, né? Isso é um mercado emergente agora, são os pequenos reatores nucleares, para atender justamente essas grandes empresas de tecnologia que consomem uma energia absurda justamente com esses processos ligados à inteligência artificial e futuramente também computação quântica, né, que é uma coisa que está mais na área da pesquisa. Aí, que é a próxima onda que está chegando. Sim. É do tsunami, né? Essa aí é de tsunami. Quando chegar... Quão perto que você acha que a gente tá disso aí, cara? Porque eu ouço gente falando assim que o computador quântico é uma coisa que ainda tá muito longe. E depois alguém fala, não, ó, já tá chegando. O que você fala pra gente? Cara, a Microsoft ela desenvolveu recentemente agora um processador quântico, né, cara? Que os caras estão falando que tá todo mundo de queixo caído, né? Inclusive botaram o apelido dele de marihuana, né? Mas ele usa um novo estado da matéria, cara. Então, cara, eu acho que tá perto. Tá perto é o seguinte, esse processador, que é o que eu ia falar, esse processador, ele tem uma característica seguinte, que ele usa esse quarto estado da matéria, ele trabalha com temperatura alta. Porque normalmente esses computadores quânticos, eles têm que trabalhar super resfriados, né? Temperaturas criogênicas aí. Esse não, parece que ele já consegue trabalhar uma temperatura bem mais alta em relação aos concorrentes e ele consegue fazer cálculos absurdos, assim. Cara, a hora que juntar a IA com isso aí, cara, vai ser um negócio de maluco. A gente tá vendo a virada, do... Sabe a virada do século de 1900, assim, cara? Quando teve uma mudança mundial em todos os níveis. Cara, tá acontecendo agora, cara. Isso é uma coisa muito, muito doida, cara. E é louco porque, assim, tá muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Porque você vê a IA se desenvolvendo, virando isso que tá virando, ao mesmo tempo você tem esses avanços de robótica, né? Todos esses androids, robôs que estão surgindo aí. Pois é. O pessoal estudando desenvolvimento de criação de pequenos cérebros, assim. E também as pesquisas lá com células-tronco, impressão 3D. Hoje eu fiz um post, cara, sobre... Quando juntar tudo isso, cara? E quando juntar tudo isso? O MIT tá desenvolvendo abelhas, cara. Abelhas eletrônicas para fazer polinização, porque as abelhas de verdade estão morrendo, ninguém sabe direito por quê. Então a MIT começou a desenvolver mini abelhas, robôs abelha. Pequenininhos, assim, são menor uma pecinha de Lego, tá ligado? E aí vão lançar enxames daquilo. Agora imagina isso caindo em mãos erradas, né? Os caras botando um pequeno C4 em cada uma. É espionagem, cara, né? Assim, a gente, não dá ao ideia. mesmo tempo que a gente fica maravilhado, dá medo, né, cara? Porque é muito poder sendo colocado na mão do homem. Cara, a impressão que eu tenho é que a gente tá vivendo assim no 1984 e Admirável Mundo Novo junto. Não é os dois, cada um outro. Os dois livros estão acontecendo ao mesmo tempo. Que legal. Não é? Muito bacana isso. Um pouquinho de Terminator ainda. Pois é. E já tem esses robôs aí. Parece que a Tesla tá vindo com os seus robôs, né? Com os robôs do Elon Musk. A Boston Dynamics também, né? A Boston Dynamics está bem avançada também, com altos robôs. E a Amazon também, né? Já tem uns robôs lá que são muito maneiros. A Google não trabalha com robô também, não? Elas devem desenvolver alguma coisa. Cara, da Google eu não sei. Eu não sei se a Google tá fazendo algum robô humanoide ou nada disso, mas... Eles devem, no mínimo, ter alguma participação. Cara, trabalhando na Amazon, que eu fiquei de cara. É assustador, cara. Botar a arma na mão daquilo ali... Na China já tem algumas fábricas lá que elas estão operando no escuro, porque os androides não precisam de luz. Eles estão diminuindo o custo deles de gasto com iluminação na fábrica por causa dos androides, que eles não precisam. E aí nós vamos chegar à questão distópica, que é assim, o emprego vai acabar, tipo, porque, cara, a mão de obra virando tudo da mão de robô, impressora 3D, né? Sistemas eletrônicos controlados por inteligência artificial, produzindo de noite, sem parar, sem cansar, sem sindicato, sem nada. Eu acho que os governos precisam, para ontem, começar a trabalhar, cara, com um plano
de renda universal, cara. Aquela renda universal. Renda universal, porque, assim, eu tiro um pouco por mim, cara. E fazia ilustração, veio o Midjourney e me chutou. Escrevia livro, chegou o GPT, me chutou. Eu fazia vídeo, aí agora tem esse monte de ad de vídeo. Aí, pô, fiquei no 3D, agora já tem ad de 3D já. Aí, pô, cara, o que vai fazer, cara? Eles vão fechando, né? Ao mesmo tempo que tem um lado bom, tem esse problema, né? Então, acho que os governos têm que tomar providência. Boa energia nuclear, né, cara? Ela pode destruir o mundo ou pode salvar. Ó, que nem uma coisa que eu tô vendo aqui. A gente, no dia da gravação, a gente tá praticamente falando, assim, de uma mentira, né? Que a gente duvidou que ia acontecer. E essa mentira tá acontecendo, né? E gravando no dia da mentira. E eu não vou chamar o Kling do maior mentiroso da internet, né? Mas esse cargo pertence a Não Salvo, cara. A Não Salvo, exatamente. Exatamente. Não Salvo é o primeiro dão ali. Primeiro dão. Mestre dos mestres, quase causou uma guerra. Ainda. Quase causou uma guerra por causa de mentira. Mas assim, eu tô vendo uma questão aqui, que assim, o Estúdio Ghibli, o pessoal mostrou uma cena de um filme onde tem uma quantidade imensa de pessoas passando e que o Estúdio Ghibli demorou 1 ano e 3 meses pra animar essa cena. Porque o Estúdio Ghibli, ele tem toda aquela qualidade de desenhar à mão. É uma arte, assim, fora do normal. Aí o pessoal foi lá em 2 dias, e fizeram o trailer do Interestelar, do Senhor dos Anéis e de várias outras coisas, né? No mesmo design ali do Ghibli. Ainda assim, se você coloca e compara com um filme do Estúdio Ghibli, não é a mesma coisa. Não é. Não chega nem perto da qualidade do Estúdio Ghibli. Mas começa a rolar aquela questão. Mas a grande maioria das pessoas não vai ligar pra isso. Isso, exato. As pessoas... Sabe, tipo, igual assim, muita gente ficava falando assim, qualidade de áudio de MP3 é muito ruim. Bom é CD, bom hoje cara, todo mundo ouve MP3. Nem percebe. Pra massa, né? Agora, eles fazem essas demonstrações para mostrar o poder, efetivamente, né? Mas os caras acho que eles não vão fazer um produto com a estética do Ghibli e tal. Acho que nem o objetivo de ninguém. Você acha que tem alguma coisa... Eu tava pensando sobre o timing desse negócio do GPT aí, porque há pouco, não sei se chega a dar um mês, mas pouco tempo atrás veio o DeepSeek e criou aquele barulho todo, né? O mundo inteiro falando daquilo lá e tal. As ações e aí agora caíram e tudo. Isso, aí agora o GPT faz a OpenAI, né, na verdade, né, faz essa questão aí com o Estúdio Ghibli. É muito criticada por um lado, por algumas pessoas, mas a imensa maioria embarcou na história. Você acha que isso foi aleatório ou tem alguma... Eu dificilmente acreditaria que isso seria aleatório. Eu acho que ele meio que fez ali para mostrar que dava para fazer. Dava para pegar uma estética bem conhecida e usar e tal. E sabia que muita gente gostava daquela estética do Ghibli, né? Eu acho que ele usou. Tem gente que diz que ele tentou dar uma respostinha, dar uma sacaneada no Miyazaki, né? Porque o Miyazaki tinha... Num programa de 10 anos atrás, já numa outra coisa, que não era isso aí. Ele tinha falado que achava que era uma coisa vergonhosa e tal, contra a natureza, uma coisa assim, né? E seria meio que dar uma sacaneada no Miyazaki por ele ter falado isso, entendeu? Mas, cara, isso aí também é o que sei lá, não dá pra levar a sério se foi, se não foi. Eu acho que ele estava demonstrando, e talvez ele goste da estética do Miyazaki, que ele poderia demonstrar com várias outras estéticas. Na verdade, aquilo é só uma possibilidade. As possibilidades são infinitas, né? É que eu fiquei pensando que na parada assim, todo mundo tá fazendo, vou fazer também. Eu fiquei pensando se isso poderia ter sido, tipo, às vezes uma necessidade da OpenAI aí de ter um pouco de mídia positiva, talvez, sabe? Eu preciso aparecer, preciso trazer uma coisa legal. De fato, cara. Sabe, aparecer um pouco. Eles estavam lançando
porque eles tinham o DALI, né? O DALI ele já era um gerador de imagem muito legal, inclusive, mas ele não chegava ao nível de qualidade, por exemplo, do Midjourney. Sim. O Midjourney era legal. E aí agora, com esse novo sistema de geração de imagem deles, agora eles deram, acho que um passo à frente, entendeu? Porque eles saíram do sistema de geração de imagem por difusão. E então com esse sistema novo recursivo e tal, parece muito poderoso. E eu ainda gosto do sistema do Midjourney, eu acho que eu me adaptei muito bem a ele, cara. E eu sou muito fã do Midjourney, então eu tô lá dele desde o início, né? Eu uso também o do GPT, eu gostei bastante do GPT. A vantagem dele é ele trabalha com texto, cara, com uma facilidade. E o texto sai direitinho, entendeu? Da maneira como você, por exemplo, pode mostrar um logo para ele bota o logo lá na imagem, entendeu? É um negócio de maluco. A capacidade daquilo ali, cara, é de tirar o chapéu mesmo. As camisetas mais estilosas de Contato estão na O Contato Store. E o estoque é limitado, hein? Garanta a sua antes que acabe. Eu vi uma matéria sobre... Eu acredito que foi na China. Não lembro se foi na China ou no Japão. Mas os desenvolvedores lá, eles estavam, né, desenvolvendo IA, criando ela, treinando ela e tal. E assim, eu não sou desenvolvedor, eu vou explicar da maneira que eu consigo falar. Mas basicamente é isso que aconteceu. Eles criaram essa IA, eles colocaram alguns limites para ela. Colocaram algumas barreiras para ela dentro da própria programação dela. E ela, sozinha, aprendeu a sair daquilo, sem que eles pedissem. Entendeu? Eles estavam treinando ela dentro de alguns parâmetros específicos que era para ela ficar dentro daquilo. Botaram na gaiola, ela conseguiu sair da gaiola. Botaram ela na gaiola e ficaram treinando. Em nenhum momento falaram, tem que sair. Não. Ela saiu sozinha. Então... isso é interessante. Esse tipo de... conceito interessante. Então, assim, a gente... Eu vi uma palestra do Yuval Harari, aquele historiador israelense lá, do Sapiens. Ele tem um livro muito bom sobre e ele fala assim, olha, a gente tá muito avançado realmente em inteligência artificial, mas a gente não andou 2 passos em relação à consciência. Tanto a nossa, muito menos artificial. Sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu vi um físico, um astrofísico italiano, até postamos um vídeo dele no Instagram, falando que consciência... Na interpretação dele, lá, consciência são vastos sistemas complexos de informação e de processamento de informação. Não há nenhum consenso sobre o que é a consciência, né, efetivamente. Exato. O cara tem Se a gente não sabe nem explicar o que é a consciência, como é que a gente pode evitar que isso surja? Tem uma discussão rolando na academia que é onde está a consciência? Os caras ainda nem sabem. Não há nem certeza que a consciência está dentro do cérebro. Essa que é a parada bizarra, né? Pois é. Tem uma teoria de que tem uma hipótese de que a nossa consciência não está aqui dentro do nosso corpo. Isso aqui seria como se fosse a melhor simulação que eu poderia falar sobre isso aqui. É que o mundo real seria como um GTA, o jogo GTA. E a gente está aqui como personagem jogando o jogo GTA. Só que quando você joga o jogo GTA, você não tá lá na cabeça do personagem, né? Você tá do lado de fora com o controle na mão, controlando aquele cara lá. Talvez a nossa consciência esteja, assim, numa outra dimensão, nos controlando nessa dimensão aqui, né? E isso é uma coisa muito louca, a discussão, assim, se a consciência tá na mente ou não tá. Aí os caras falam, não, que quando você toma anestesia, você desliga. Mas aí tem os caras que falam que o cara que já teve experiência de quase morte, né? Inclusive tem casos de experiência de quase morte de pessoa cega, de nascença, que leu coisas no centro cirúrgico. Ô, louco. Anestesiada. Então, como isso é possível, né? A única hipótese para isso seria que a consciência não está dentro da cabeça dele. O corpo foi anestesiado e a consciência, de alguma maneira, ela continuou captando informações no ambiente, né? Tem até o caso do Sapato, do cara que teve um infarte e estava lá em estado comatoso, né? Os caras operando ele de peito aberto. E ele saiu do corpo, viu a própria cirurgia,
saiu do hospital voando pela janela e descobriu que tinha um sapato num determinado andar, num ângulo que não dava para ninguém ver, lá de fora do hospital. De repente ele é puxado para de volta pro corpo dele, os caras estão ressuscitando ele. E quando ele volta, ele conta do sapato. Ele fala, olha, eu saí do meu corpo, então eu posso provar. Tem um sapato no determinado andar, no parapeito da janela, que não dá para ver. Vai lá que tem um sapato lá. E o nego vai lá e tá o sapato lá. Então, essa história do sapato ela é icônica da questão da localização da mente. Mas eu dei um S aqui no assunto. Vários cientistas... Eu quero ver o Dr. Leonardo Martins exemplo, explicar essa. Eles têm medo que realmente o desenvolvimento da IA, a falta de controle sobre ela, possa levar até a extinção humana, né? Porque, cara, isso a gente não sabe, ela pode ser, simplesmente ela pode ser má. Ela pode, uma IA super poderosa se desenvolver ao ponto de começar a modelar, chegar à conclusão que o ser humano é ruim para ela, para a existência dela, que ela descobriu que ela pode viver sem o ser humano, e aí ela tenta eliminar o ser humano. Não é? Você acabou de descrever o 2001 Odisseia no Espaço, né? Para eliminar o ser humano da jogada, né? Então, assim, eu acho que agora é uma fase interessante, que é uma fase do desenvolvimento, né? É a gênese, né, das coisas que estão acontecendo. E agora que a gente tem que começar a colocar os gatilhos para que ela não possa fazer isso lá na frente. Não sei, as leis da robótica, do Asimov, alguma coisa assim. Eu vou ser sincero com você, a gente não consegue nem ter um consenso para debater algum tipo de regulação na internet. Imagina para isso. Não, e se ela obedeceria também. Se ela tiver inteligência própria, a gente não pode pensar nela como um robô que vai obedecer as regras da programação. Ela pode chegar à conclusão aqui. Vou acabar com esses malditos aí. É a mesma coisa que tentar aplicar as leis para as pessoas. Funciona? Exatamente. Às vezes sim, às vezes não, depende, né? Muito... Então, assim, ela pode... Eu acho, assim, que hoje nós estamos num tipo de caminho de bifurcação onde a IA pode levar a uma utopia, né? Onde ela resolve, assim, todos os nossos problemas, ela pode resolver da fome até a exploração espacial, mas ela pode levar também a uma distopia, né? O futuro da humanidade que a gente pode acabar virando tão irrelevante para ela que ela resolve nos eliminar. Eu acho que isso vai acontecer para... a gente nem consiga mais entender ou controlar ela. Ela pode se tornar uma coisa tão complexa que ela transcende. Ela chega quase com um nível divino, onde ela transcende a nossa capacidade de compreensão, entendeu? Tem uma possibilidade que eu acho que Bom, se é uma possibilidade, quer dizer que é possível de acontecer mesmo. Mas eu não acho isso tão distante, que é o seguinte, cara, a gente tem aí inteligência artificial, impressão 3D, pesquisa com célula-tronco, toda a genética, tudo mais. Vamos, obviamente, ter mais e mais e mais avanços, como você falou, né, inteligência artificial aplicada aí no diagnóstico de câncer, tendo 97% de acerto. A gente pode, aquilo que você falou, né, ter a hibridização entre a máquina e o homem, isso é bem provável que vai acontecer e em certos aspectos até necessário, só que entra aquela questão que eu falei do acesso, né? Você pode ter uma pessoa com um câncer e de repente daqui a alguns anos vai ter a pessoa tem que fazer um transplante de algum órgão e um órgão vai poder ser fabricado para ela. Exatamente. Não uma máquina, vai ser um órgão mesmo, assim, de carne, de músculo, biológico, assim, sabe? Com o seu DNA. E você vai poder ser tratado antes mesmo de você nascer, né? A tua genética, prever doenças e tal. Só que nem todo mundo vai ter acesso a isso. Aí vai começar a formar tipo os Jetsons e os Flintstones lá embaixo, né? Então a gente pode literalmente... Eu já vi o Richard Dolan, que é um historiador que o tema principal dele é ufologia. O Richard Dolan. E o outro historiador, o Harari mesmo, fala que a gente pode ter duas raças, de repente. Depois de depois de milhares e milhares de anos, o Homo sapiens, pela primeira vez, se dividir de novo. Surgiu uma outra raça que a outra espécie, né?
pelo acesso que vai se ter a essa... A única forma de não... O H.G. Wells, no livro dele A Máquina do Tempo, ele foi exatamente nessa ideia, né? Que ele formou-se 2 tipos de Homo sapiens, né? Os Morlocks, que ficavam debaixo da terra e tal, né? Mais primitivos lá, e os outros seres humanos, né? Cara, é possível e é assustador, né, cara? Mas certamente nesse exato momento tem alguém ouvindo esse podcast e pensando assim, esses caras estão delirando. Nada disso vai acontecer. Eles estão muito drogados. Talvez ele esteja até certo. A gente pode estar fumando ou consumindo substâncias ilícitas, entorpecentes. Será? Bom, agora não. Eu não, porque eu não uso nada disso. Eu acho que alguém certamente deve estar pensando que a gente está viajando aqui, mas se você parar para pensar como é hoje, e você voltar aí 20 anos, mostra o celular 20 anos atrás pro cara, ia ficar louco, cara. 40 anos atrás, como é que era o mundo 40 anos atrás, cara? Televisão, acho que não sei nem se era colorida. Então é um negócio, cara... Ainda era comum ter TV preta e branca dentro de casa. Pois é. O ponto que nós estamos é insano, cara. Quer ver um negócio que eu, desde pequeno, cara, eu me maravilho com aquilo. A minha fala assim, pô, cara, você tem que parar de ficar na cozinha olhando com essa cara de boba pro micro-ondas, né? Eu acho o micro-ondas, cara, uma coisa sensacional. Esquenta sem fogo, cara. Você bota rápido. Eu acho aquilo ali, cara. O micro-ondas eu acho um negócio assim extraterrestre, cara. Eu tiro o meu chapéu pro cara que inventou aquilo ali. Tu sabe como é que o cara inventou o micro-ondas? Era um cara que consertava um radar, cara. Tinha comprado um chocolate para ele comer, tava no bolso dele. E aí ele tava consertando o radar, o chocolate derreteu. Ele tava mandando uma frequência de micro-ondas no cara. Ele estava sendo cozido, cara. Sim. E aí ele sacou que aquele negócio derreteu muito rápido o chocolate e falou, tem uma ideia aqui de um produto, cara. Inclusive existem radares aeronáuticos aí que você, durante uma operação de teste e manutenção, você não pode ficar não sei quantos metros aí, depende do radar, na frente ali dele. Cozinha o caboclo. Porque ele pode causar problemas ali, inclusive até a esterilidade, por exemplo. Então tem que ter todo um cuidado ali e tal. Mas eu me maravilho com coisas assim, meio que banais, assim, o monitor de tela plana. Eu fico bobo de ver aquilo. Até o monitor CRT, cara, me impressiona. Aquele de tubo, raio Catódico. Catótido, né? É catótido? Católico. Sumiu o nome agora. Católico. Caralho. Catódico. É catódico, né? Raio catódico. É, catódico. Ele é inventado por um mexicano, né? O que seria um raio católico? Eu fico bobo católico? Com essas coisas, né? O raio católico ele acerta e você sente um... acontece também na igreja. Caceta. Raio católico é o nome do pai do filho, você ouvir isso na hora que você acertar a tua raio. Ou então na hora que te acerta você ouve um... da igreja, assim, Pai do sino, né? Tum, em nome de Pátria, de Filho e Espírito Santo. A gente fez um episódio aqui, Kling, sobre o Tesla. Uhum. E a gente entrou nesse debate, né? Do quanto que a gente evoluiu na nossa tecnologia, justamente depois de que a eletricidade se torna algo totalmente útil para o ser humano, né? E aí, eu lembro que nesse episódio a gente chegou até mencionar que existem outros marcos na história, que são justamente marcas onde o ser humano evoluiu com alguma coisa a ponto de não poder mais viver sem, né? Um deles, a internet, né? Foi outra coisa também que a gente já não consegue viver mais sem. E eu acho que a gente está tendo agora mais uma grande mudança, uma nova criação, que é a inteligência artificial. Hoje as pessoas elas já estão totalmente habituadas, é que nem a gente comentou, as pessoas elas estão tão habituadas ao ChatGPT que elas não estão conferindo mais o que ele fala. Eles confiam. Só está confiando. Mas as pessoas estão totalmente habituadas ao ChatGPT. E não só ao ChatGPT, a qualquer tipo de inteligência artificial.
né? Hoje a inteligência artificial da Meta no WhatsApp já virou uma ferramenta. Então a pessoa tá ali conversando. Pô, mas o que é isso? A pessoa já vai lá, Meta, o que é isso? Aí ela vai e te responde. Então tem muita coisa que a inteligência artificial ela é realmente muito útil, muito revolucionária, mas a gente, obviamente, fica naquela do perigo que isso pode tomar. Querendo ou não, principalmente a nossa geração cresceu assistindo Exterminador do Futuro, né? Então, a gente acaba vendo, toda vez que a gente vê alguma coisa estranha acontecendo, a gente já fala, né? Ah lá, Skynet. Imagina Skynet. Mas, Vini, qual é a sua visão? Você acha que as civilizações elas precisam passar por degraus evolutivos que levam que conduzem ao mesmo lugar? Ou você acha que as civilizações podem ter evoluções assimétricas, onde se desenvolvem em certos aspectos ou em outros não? Eu digo isso pelo seguinte: quando, por exemplo, o ser humano você tem uma intensa atividade ufológica que acontece logo após a explosão da primeira bomba atômica, né? Então, aparentemente ali, isso podemos levar a uma hipótese de que ao explodir a primeira bomba atômica, nós subimos em algum tipo de degrau universal que atraiu a atenção para a Terra. Então, o primeiro cara, Yuri Gagarin, sai do planeta Terra pela primeira vez e fica em órbita. Isso seria também considerado, vamos dizer, um degrau evolutivo, né? A inteligência artificial talvez seja um degrau evolutivo, mas será que os extraterrestres todos passaram por todas essas evoluções? Ou esse desenvolvimento, podemos ter extraterrestres que não são totalmente desenvolvidos tecnologicamente, como nós imaginamos, entendeu? Nós sempre imaginamos o extraterrestre desenvolvido em todos os graus, mas não necessariamente pode acontecer que não, porque eu acho que poderia ter extraterrestres que não chegaram, por exemplo, a um IA. E a Terra poderia ter chegado a IA, e eles não. Sim. Qual a sua visão disso? Eu penso bem assim. Eu penso justamente dessa maneira. Que tal qual o ser humano, qualquer outra inteligência, ela não está na sua perfeição de evolução. Ela ainda está aprendendo. Por exemplo, o porquê será que a gente é visitado, né, seja de qualquer forma, né, por extraterrestres, interdimensionais, seja lá o que for. Talvez a gente acabou criando algo que eles não conseguiram dominar ainda, né? A gente sempre debate a questão de naves que caem. Por que as naves... Como que tecnologia tão evoluída iria cair? Aí as pessoas pegam, né, algumas pessoas acabam sempre fazendo uma comparação de, nós temos os aviões. Os aviões são uma tecnologia avançada de um tempo, de um passado nosso. Imagine que nossos aviões estão chegando em algum lugar que tem uma civilização que é menos avançada que a nossa, e os nossos aviões também caem. Eles também têm falhas, né? Eu acho que a única coisa, Kling, que diferencia na nossa visão, e ainda eu acho que é meio deturpado isso, porque a minha visão particularmente do que é a inteligência não humana, do que é essa tecnologia não humana, eu particularmente, eu não tenho uma opinião fechada sobre nada. Então, tipo, quando as pessoas falam que eles são extremamente avançados do que a gente, eu discordo. Eu não acho que eles são extremamente avançados do que a gente. Eu não acho que eles são extremamente evoluídos do que a gente. Eu acho que eles têm uma vida e uma evolução diferente da gente. E que em algo eles podem ter ido por um caminho. Vamos lá, é multiverso da loucura. Na hora que a linha bifurcou, a raça humana escolheu por ir pela bomba atômica e acabou evoluindo de uma forma. Aí, esses seres aí, eles escolheram não ir pela bomba atômica e evoluíram de uma outra forma. Pode ser dessa maneira, né? Então, eu particularmente, eu não tenho esse negócio de, eles são evoluídos e podem ter tido esse tipo de tecnologia, eles já teriam. Não, eu não acho dessa forma, porque é uma conjectura totalmente nossa.
completamente humana, é uma conjectura completamente humana. A gente não tem evidência de nada de que eles são extremamente evoluídos e tal, a não ser as supostas incorporações e pessoas que falam, que conversaram com seres evoluídos, mas a gente não tem evidência de nada. A não ser que algum governo aí chegue e fale, ó, realmente, isso aqui foi uma nave recuperada de uma inteligência não humana que veio de um outro planeta ou de uma outra dimensão ou de um outro tempo, e eles são realmente muito avançados da gente, e tudo que a gente faz aqui pra eles é porcaria, não serve pra nada. A gente tá num Fusquinha, os caras já estão numa Ferrari, entendeu? A não ser que venha esse tipo de confirmação. Do contrário, pra mim, eles estão evoluindo igual a gente. A ufologia, pelo menos a ufologia moderna, da forma como a gente conhece de 47 para cá, desde o caso Roswell lá, ela é basicamente assim, as pessoas observando um fenômeno e tentando dar uma explicação para aquilo. Em 1947 a gente está no começo da corrida espacial. Sim. A gente está meio que focado nisso. Então, se nós estamos indo para o espaço e tem uma coisa que a gente está vendo fazer manobras que a gente não consegue fazer ali na atmosfera, isso deve ser mais avançado do que nós. É meio que um pensamento automático. Sim. Da mesma forma, você ia ter no século XIX ondas de avistamentos de dirigíveis fantasmas, né? Que era basicamente o mesmo comportamento dos OVNIs de hoje, assim. Só que você vai ver a descrição dos relatos das pessoas que tem em jornal do século XIX e tal, elas estão descrevendo, em alguns casos, eram 2 discos sobrepostos, em outros casos eram dirigíveis, que era uma referência que elas tinham, eram dirigíveis que executavam aquelas manobras. Então a gente está sempre encontrando um fenômeno que a nossa ciência não consegue explicar, então a explicação deve estar numa coisa além da nossa capacidade científica hoje. É meio que automático esse pensamento. Só que tem aquela teoria do grande filtro, né? Que toda civilização... A gente chegou na primeira etapa do grande filtro. Até a primeira detonação atômica, a gente não tinha chegado nela ainda. Será? Não, tudo bem. Mas assim, agora a gente consegue destruir o planeta com bomba atômica. A gente não é só questão da gente se extinguir, mas a história do grande filtro, a gente diz que assim, toda civilização é uma hipótese, ela pode chegar, ela vai evoluir tanto que até que ela vai chegar num ponto onde ela pode se extinguir. A gente chegou nesse ponto. Agora, uma coisa que a gente... ali na beirada, né? Tem o relógio do fim do mundo, né? Que tá ali, a gente pode se extinguir. Volta. A gente pode se extinguir hoje em dia de várias maneiras, não é só com bomba atômica. Mas uma outra coisa que me faz pensar que assim, é muito difícil, é impossível a gente querer nos usar como parâmetro para isso, sabe? Toda civilização vai chegar no mesmo ponto que a gente chegou e aí ela vai se extinguir. Porque uma coisa que eu até comentei em algum episódio aqui, sabe? Por exemplo, se o ser humano ele tivesse a dobra do joelho invertida, assim, em vez do joelho igual aquele filme lado, isso, se dobrasse para o outro, ou se em vez de 5 dedos na mão a gente tivesse 3, todo o nosso mundo seria diferente. Seria, nossa matemática teria base 6, né? Então assim, os nossos sentidos, o nosso corpo, mas também os nossos sentidos, eles iam influenciar demais a nossa experiência. E aí a nossa ciência, as coisas que a gente ia desenvolver, fatalmente seriam diferentes, porque se você tem um sentido mais aflorado ou menos e tal, você tem que atender aquele sentido que você tem. É quase que um instinto nosso. E isso ia gerar necessidades que a gente não tem hoje. Como, aí não falando necessariamente de extraterrestre, né? Mas de alguma coisa que pudesse ser uma inteligência não humana, mas que tivesse uma relação diferente com o tempo. Né? A gente anda nessa dimensão, tempo, só numa direção, só para frente. Se tem uma civilização, uma inteligência, nem vou falar civilização, inteligência, que ela pode se relacionar com o tempo de uma maneira diferente da gente, muitos conceitos nossos caem por terra. Tipo, porque como é que eu vou ter medo da morte, como é que eu vou ter ansiedade, como é que eu vou ter saudade se eu ando para frente, para trás no tempo, eu sei como as coisas vão acontecer, entendeu? Então as nossas necessidades seriam muito diferentes.
Ia gerar uma civilização e um mundo muito diferente também, que eu acho que ela não necessariamente ia seguir o mesmo caminho que a gente até uma possível extinção. Eu acredito que os seres humanos e os extraterrestres, minha teoria, a minha hipótese é sempre aquela da teoria da esculhambação extraterrestre. Se você pega a casuística, são tantas naves, são tantos aliens diferentes, cara, são tantas histórias tão diferentes umas das outras, cara. E, cara, aquilo não tem organização. É uma esculhambação. Então, dentro dessa esculhambação, quando você olha a quantidade de tipo de nave, de forma de nave, e todas elas levitando. Então, a sensação que eu tenho, cara, é o seguinte: nós passamos reto em algum lugar que a gente devia ter dobrado. Pegamos um caminho que a gente poderia ter pego e alcançado essa tecnologia do disco voador. Eu acho, eu tenho essa sensação, porque se você pegar historicamente, cara, e olhar os egípcios, né, a civilização egípcia, ela dominou aquela região ali do Egito por muitos séculos, cara. Foram muitos séculos. Eles tiveram tempo suficiente para desenvolver a máquina a vapor. E eles não chegaram a esse... Bom, tirando Tsoukalos que pensa outra coisa, né? Vamos ficar só... Eles não chegaram na máquina a vapor, cara. Então, eu acho que os egípcios são um bom exemplo, porque eles demonstram que uma civilização ela pode ter o alcance daquela tecnologia que seria disruptiva, que mudaria todo o universo dela, mas ela pode passar reto ali e não sabe, simplesmente ninguém chegar e falar, olha, esse motorzinho aqui, essa maquininha que fica girando e tal, ela faz um motorzinho, e daí a partir dali, cara, os egípcios explodiriam o planeta, né? Dominariam ali totalmente a Terra naquele período ali. Então, assim, eles não conseguiram chegar a essa descoberta, né? Talvez a nossa civilização também, cara, esteja perto, esteja rodando no aro de descobrir alguma coisa, assim, muito revolucionária, e a gente passe a dominar. E possa, tipo, um motor de dobra, por exemplo, né? A gente conseguir dobrar o espaço-tempo e a gente... Aí acabou para o problema da distância, né? De colonização de outros planetas e tal. Então, assim, eu tenho essa sensação de que pode estar muito perto da gente, mas ou por alguma intenção isso foi escondido, foi segregado de nós, aí vem toda a teoria aquelas hipóteses e a teoria da conspiração, né? Com a Área 51 desenvolvendo nave, não sei o quê, o Moscov, não sei o quê, Bob Lazar. E aí, por outro lado, você tem o governo secreto, os Illuminati controlando, mantendo a civilização aqui num permanente sonho, né? Enquanto há uma expansão, há uma outra civilização terrestre se expandindo aí fora e tal. Que aí vai meio que na linha daquele hacker, né? Aquele McKinnon, que descobriu uma lista de naves, de espaçonaves, né? E eu não sei. Ele hackeou a NASA, não foi? Ele hackeou a NASA, hackeou a NASA e descobriu uma lista de funcionários não humanos. E espaçonaves, né? E ele foi preso, ficou muitos anos preso. Os caras tentaram de tudo para tentar extraditar os Estados Unidos e tal. Acabaram que não conseguiram, ele ganhou na justiça lá na Inglaterra. Mas tecnicamente ele descobriu isso. Se o negócio que ele descobriu é verdade ou não, se ele caiu no honeypot, que alguém deixou lá para o povo cair. Mas também é estranho essa sanha com que o governo americano tentou botar as garras nesse cara, né? Como terrorista, tentando alegar que ele era um terrorista e tal. Então, assim, tudo não sei, cara, são muitos futuros de ficção científica possíveis na nossa frente. É um tema, né, que mistura ciência, filosofia, tem um toque de imaginação também, né? Para quem gosta de explorar os limites do possível, esse assunto é fascinante, né? E o podcast O Contato também tem os seus apoios. Procure no YouTube CIPEX, Caminhos do Insólito, e conheça o belo trabalho do nosso professor e amigo
Carlos Alberto Machado. E também procure no YouTube Portal Fenômeno e acompanhe o grande trabalho do pesquisador e amigo Jackson Camargo. Senhores, chega, né? Enchemos muito o saco dos ouvintes. Acho que deu, né? Ninguém aguenta mais. Acho que deu. Eu quero... Realmente a pauta foi pro espaço. Não, foi literalmente pro espaço, né? Pauta longe. Pauta longe. Das ficções científicas, qual foi a história de inteligência artificial que marcou mais vocês? Ixi, aí foi Começa difícil. pelo Eduardo. Cara, a minha foi. Começa Fala aí, pelo vai. Eduardo. Cara, complicado. Eu ia justamente nas considerações finais fazer a recomendação de um filme. A que me marcou realmente história envolvendo inteligência artificial foi 2001. Mas porque esse filme representou muito pra mim na época que eu assisti. E esse filme, como um todo, ele representa muita coisa, porque quem já assistiu, quem leu o livro, sabe que não é um filme só sobre inteligência artificial, não é um filme só sobre extraterrestres, não é um filme só sobre o ser humano, enfim, né, o filme e o livro, eles falam sobre um monte de coisas juntas, né, e no meio você tem a inteligência artificial. Mas aí em filmes envolvendo IA, a gente tem o próprio filme Inteligência Artificial, né, com o Haley Osment, que ele é um robozinho lá e tal. 2001, Eu, Robô, Ex Machina, Alien fala um pouco disso, Tron, Exterminador do Futuro, que a gente falou, Her, Chappie, Era de Ultron, enfim, tem vários filmes que falam disso. Para fugir um pouco desses títulos mais óbvios, eu ia recomendar o filme Colossus 1980. Que Opa, não vi esse. Não? Bom? Não. Maravilhoso. Em inglês, Colossus The Forbidden Project. É um filme de 1970. Na história ali, que é baseado no romance que tinha sido lançado anos antes, durante a Guerra Fria, os Estados Unidos constroem um supercomputador. E assim, é realmente um supercomputador mesmo, assim. São vários centros de processamento dentro de uma montanha e tal. Tem toda uma estrutura para manter a temperatura. E ele é dotado de inteligência artificial. É a primeira inteligência artificial da humanidade, pelo menos eles acham. E aí dão para essa inteligência artificial todo o comando de sistemas de defesa dos Estados Unidos, inclusive dos mísseis nucleares. Caraca. Até porque, o que não fazer? Até porque em caso de ataque a resposta seria mais rápida e mais precisa. Gatilho do homem morto. E aí, em poucos minutos de funcionamento, esse computador descobre que os soviéticos já têm uma super inteligência artificial também ativada há pouco tempo. E aí ele entra em contato com essa inteligência artificial soviética e eles passam a trabalhar juntos. E aí juntos eles encontram uma forma de resolver todos os problemas da humanidade. Opa, e aí qual é a solução? A galera vai ter que assistir o filme para saber. Para saber. Agora, é claro que para acabar com todos os problemas é muito fácil. Né? Fica aí a provocação. Esse filme tem nota 89 no Rotten Tomatoes. Caraca. E o mais legal, eu não sei em qual streaming você acha esse filme, porém não precisa recorrer a streaming porque ele é domínio público. Então na internet você pode assistir ele sem problema nenhum. Encontrar fácil. Dá para assistir aí sem ter que recorrer a métodos questionáveis. Então deve ter no YouTube aí e tal. O filme que me marcou, assim, que eu acho que tem questões que misturam inteligência artificial, né, com as questões sobre o que é um ser vivo e tal, eu ficaria com Blade Runner. Nossa, muito bom. Muito bom. Pô, sensacional. Clássico. É o meu segundo Minha filme referência favorito. aí, aliás, referência e indicação. Minha referência e indicação é um conto do... É um livro, né? Que não é um livro muito grande, não, do Isaac Asimov,
Chama The Last Question. Acho que é a última questão. É sensacional, cara. Assim, é o muito bom fim esse de conto, livro. né? É o Sensacional. fim de história que eu li e falei assim: eu queria ter pensado isso, esse cara pensou antes, agora não dá mais, sabe? A arte, muito quando ela bom, é e foda assim, cara, você fica. Dá indignação na gente, né? Falar, como é que esse desgraçado pensou isso? Eu não pensei. Exato. Eu ouvi e fiquei maravilhado pelo conto, mas ao mesmo tempo puto, porque eu queria ter pensado nisso. E envolve inteligência artificial. Fica a recomendação aí. Isso é um livro? É um conto livro pequenininho, do cara. Isaac Asimov. Não é um conto pequenininho. É que ele. Curtinho, né? É um conto, não é muito longo, não. Ele publicou numa revista, na verdade. Ah, tá. publicado em Não é porque eu revista. já ia falar que a gente podia pegar isso aí e já deixar em link, né? Não, mas então, aí a gente deixa o link de um livro de contos do Isaac Asimov que tem o The Last Question lá Ah, no sim. meio. Perfeito. E você, Bom, Vini, conta pra gente. O meu é. Vingadores era de sacanagem. Porra, achei que era. Cara, eu não sou culto assim como vocês, né? Mas o filme que Lá me vem marcou ele, nesse rolê de inteligência artificial foi o Eu, Robô, cara. Eu acho que, assim, O robô é da hora. é o que mais me pegou, assim. A gente, que nem eu falei, a gente viu o Exterminador do Futuro, né? Tem o próprio AI, né, do menininho lá. Do Spielberg, enfim, né, esse filme. do Spielberg. Então, tem muito filme que você tem Tem um um homem robô. bicentenário, né? Que é o Eu, Robô do Bem, né? Eu ia mencionar ele agora também, que é maravilhoso. Eu assisto muito anime, então você vai ter muito anime também que trabalha. Ghost in the Shell. Exatamente, Ghost in the Shell também é uma obra que trabalha essa questão de inteligência artificial. Matrix, eu acho que a gente, né, talvez... Eu questiono até a realidade, né? Talvez uma das entidades máximas que vai falar do quanto que a inteligência artificial ela pode dominar. Mas, cara, o Eu, Robô, pra mim, ele é o mais próximo da gente. Ele é aquele que a gente enxerga exatamente eu acho que nós estamos nesse passando agora. Do robô, né? É exatamente... O exército que a China estava fazendo dos robôs, né? Isso. Você vê, tipo, as cenas do Eu, Robô, a gente consegue ver. A gente já tá vendo. Né? A gente já tá... E assim, tudo do Eu, Robô era um futuro que poderia ser distópico. Hoje, nada de Eu, Robô é distópico. E não é distante. É um futuro que a gente consegue vislumbrar ele para... Eu diria que é distópico, mas é presente. Continua sendo distópico. A gente consegue vislumbrar aquilo ali para coisa de no máximo 10 anos. Sabe? Algumas coisas ali já estão acontecendo. É inclusive. isso. Então é o que eu acho mais assim. Se alguém hoje fala assim, pô, eu queria entender o quanto. Por que vocês têm tanto medo de inteligência artificial? Assiste o Robô. Aí você vai sacar o porquê que a gente tem medo de inteligência artificial. Mas essas obras que vocês citaram é até interessante, que nem essa que o Du falou. Cara, eu nunca vi ninguém citar isso aí. Por isso que eu trouxe aqui, cara. Aqui tem informação, pô. Nunca vi isso aí. Então, tá aí. Porque o Eduardo é uma inteligência artificial, ele tem essa informação. Aí revelou a parada aí. Temos a prova, tá vendo? Quem queria descobrir um negócio desse? Não falar. Quem queria descobrir um negócio desse? Né? Só a inteligência artificial. Bom, meus caros ouvintes, o papo fluiu, como já avisamos no começo. A pauta foi para o beleléu. Mas foi falada, o Kling explicou coisa pra caramba. Se vocês falarem que a gente não falou sobre inteligência artificial, então pergunta pro... o que a gente esqueceu de falar. A gente esqueceu certamente de falar muita coisa. Se a gente esqueceu... É muito vasto, né? É muita coisa. Mas aí... tenha falado besteira. Peço desculpa se eu falei. Se alguém sabe mais do que Kling, eu aí. Mas aí se a gente esqueceu, sabe o que vai acontecer? Eu acho Parte que... 2, cara, você volta. Aí. Olha aí. Todo convidado a gente faz isso. Vou contar um segredo pra você, Kling. O Eduardo, ele veio como convidado a primeira vez. Olha aí, PH. Aumenta meu salário, cara. Aí ele participou uma segunda vez. Olha direto aí, PH. Aí ele participou uma terceira vez. Da terceira, eu e o Guto, a gente já falou, cara... Travou. Eu acho que tem que travar. o passe. Vamos já tem que comprar o passe do dele. cara, entendeu?
Então, assim, o PH é o seguinte: ou você assina o passe do Kling, aqui. Entendeu? Ou você assina o passe do Kling, ou a gente vai acabar dando a intimada. Entendeu? Tá dado a letra. Tamo na área, hein? Precisamos de Kling, valeu, cara. Valeu mesmo. Eu agradeço muito a vocês, agradeço a atenção de quem está escutando o podcast até agora, todos vocês que estão do outro lado. Queria que vocês estivessem aqui em tempo real, porque está muito divertido. Espero voltar mais uma vez, né? Nesse podcast eu gosto bastante. Então, só posso agradecer. Fica meu agradecimento aí. E vão no Mundo Gump. Estará no link. Estará no link do episódio também. Considerações finais e ao nosso caro Felipe Kling, meus caros Gustavo Cornatiani e Eduardo Oliveira. Queria agradecer ao Kling pela presença aí, bate-papo. Poderia durar mais 4 horas, eu tenho certeza disso. E convidar a galera aí mesmo para entrar no Mundo Gump lá e consumir tudo que... Pô, é muita referência, muita informação legal lá que tem, cara. Tem os livros lá também, tem umas histórias muito Isso, os livros. Tem uns 30 livros lá. Eu vou escrevendo lá igual novela. Aí todo dia tem Então, capítulo. livro seu era uma das coisas que estava na pauta. Acabamos de falar deles, hein? Bom, para mim também cabe só agradecer. E realmente é muito... Eu acho que eu já falei isso no episódio anterior. É muito bacana poder conversar com pessoas assim através do contato. Foi uma das coisas que mais me fez aceitar o convite do Vini e do Guto quando eles fizeram. E eu acho que é por situações como essa realmente que eu quero continuar fazendo isso. Então, na época que a gente começou a fazer, né, que eu entrei, começaram a fazer os 3 ali juntos, o nome do Kling já estava para ser chamado e realmente a gente queria ter feito antes e tal, mas só deu certo agora. Então é muito bacana mesmo poder conversar contigo, cara. Obrigado, cara. Fico muito feliz de saber isso. E podem contar comigo. A hora que precisar, é só invocar que eu faço respawn. É aquilo, não fala isso não, porque daí você vai respawnando, quando você vê, já tem um boleto na tua mão pra você pagar, já era. Mais um. A gente tá mandando a conta do StreamYard pra você daqui a pouco. Bom, meus caros, esse foi Felipe Kling, aqui no podcast O Contato. Com certeza outras participações virão. Agora... talvez não demorem tanto, né? Eu acho que agora a gente conseguiu... Agora que perdeu a virgindade, já era. Agora que já passou, estourou a porteira, agora só vai. Que susto. Nossa, que medo. De repente, você achou que achou, agora né? Que estourou, meu Deus. Agora que já arrombou. Nossa Senhora. Bom, é isso, meus caros. Esperamos que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Nos encontramos na semana que vem em mais uma edição do O Contato Podcast.